Olá, gente amiga, vocês já me conhecem aqui no Pod Estúdio pelo Prosa Política. E hoje eu tô com um novo projeto também, o Agora é Fato. Um podcast onde vai falar de informação e de uma maneira leve, um bate-papo, como vocês me conhecem, né? Sou Silvana Venâncio, jornalista, e hoje tenho o prazer de estar com o Alan Mota. Esse professor, historiador, eu nem sei o que falar, né? Porque ele sabe de muitas coisas. Que isso, né? pra mim tá aqui, ó. Só sei que nada é seu, tá Sim, tatuado no mas braço. nós estamos sempre em busca, né, Wallace? Sim, sempre buscando conhecimento, né? Prazer de estar nesse meu primeiro episódio no Agora é Fato. Minha querida, primeiro que honra estar aqui com você nesse primeiro episódio, entendeu? O Felipe ali também nos bastidores, tem que dar o ali, o crédito. O Felipe é ótimo. É o homem que faz a gente funcionar aqui, né, exatamente. Silvana? E, Silvana, realmente é um orgulho, é uma honra, não só pela amizade que a gente tem, é claro, mas pelo que eu admiro da sua profissão. Muito obrigada. E que é o que anda junto com a minha profissão de historiador. O que é o nosso grande problema que eu acho que a gente vai abordar ao longo do episódio? É igual, por exemplo, o que é o grande desafio hoje do historiador? A fake news. Que é o grande desafio do jornalista. É muito difícil a gente lidar, a gente que é formado direitinho, lidar com a fake news. Sim, e a gente precisa, aí eu converso muito, né, com os meus alunos, que jornalista não deveria não. Você tem que entender que o jornalista tem que ser livre. Ele é imparcial, ele corre atrás de notícia e você tem que aprender a verificar a notícia. Isso hoje é um grande desafio. O aluno pegar isso aqui ou verificar o que é, o que não é, que é muita informação. E se a gente não tiver imprensa livre, podendo trabalhar, não aquela imprensa às vezes comprada, aquela questão que você deve sofrer muito com isso. Que é o mais difícil também, é você ter, assim, não ter ingerência. O difícil é você tem que fazer aquilo e quando eu, particularmente, eu tento ser o mais livre possível, a gente é cobrado, a gente é julgado, é muito complicado. E eu costumo dizer, Silvana, até falo, né, muito com a minha esposa, com a Ana Paula, que eu acho que é quando a gente está no caminho certo. A minha irmã, né, doutora Elaine Borges, né, doutora de Sociologia Política, ela fala muito isso. Quando a gente está assim tomando essa pedrada, é porque a gente está no caminho certo. Exatamente. É porque quando a gente começa a apanhar de todos os lados... tá incomodando. Tá incomodando. E o trabalho de historiador, eu acho que é o mesmo do jornalista nessa. Sim. Incomodar. Agora eu não lembro qual historiador que fala, mas é aquela do historiador, é aquele que está lembrando a sociedade aquilo que ela quer esquecer. E é muito difícil. E às vezes a gente lida com uma galera que lembra de um passado que nem existiu. Fica aquele saudosismo, né? Até a gente fala que é o do futebol, aquele saudosismo. Vamos começar com esse assunto bom, né? Pegou dois flamenguistas, pega essa pauta aqui, né? Mas, Silvana, e esse é o grande problema, eu acho, pra gente, que é essa ideia mais saudosista de algo que nunca existiu. Mas não tem, ou no meu tempo. Irmão, o Cortella fala muito isso. Teu tempo passou. Começa a olhar aqui, aquele pessoal que o Cortella fala, né, que dirige, tem um retrovisor pequenininho pra você ver, lembrar do passado. Sim, você não pode esquecer mais. Sim, e o para-brisa pra você ver a frente ali do carro. Não, tem gente que dirige com o retrovisor na frente, no lugar do para-brisa. Exatamente. Só que olhar pra trás. Fala, não, a gente tem que ver o que tá evoluindo, pensar como é que é pegar o que é de bom, claro, mas aprender com os erros. A gente tem que ter, por exemplo, o ser humano sempre tem que evoluir, né? Então, hoje vamos falar, a primeira notícia é sobre, o Felipe botou aqui na tela, Gabigol. Eu tô dizendo herói ou vilão. Por quê, gente? Herói ou vilão porque a gente aprende no jornalismo que o jornalista não pode ser maior que a notícia. Estou dando a notícia, eu não posso ser maior que a notícia. Ontem, né, no jogo na Copa do Brasil, na final, Flamengo pentacampeão, o Gabigol foi falar dele, exatamente dele. A pauta que pega. Pra chamar atenção para ele. Então, gente, ele poderia falar hoje, gente, tô encerrando o ciclo. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Não, ele foi falar dele, foi falar mal da diretoria. Eu não tô... Por exemplo, eu como flamenguista amo o Gabigol. Achei que ele foi muito bom, deu os títulos ao Flamengo, mas passou. Sim, eu acho que ciclo, né? todo mundo tem um ciclo e o ciclo dele no Flamengo terminou. Né, Wallace? Você estava falando antes, o que você achou que foi o ponto? Ele fez a M, como diz antes lá. Fala, o que você achou do Gabigol? Então, o Gabigol, igual a gente estava falando aqui antes em off, o Gabigol, no caso, pra mim, eu acho que ele cruzou a linha, que até é um cara que fala muito, que eu gosto de seguir do canal dele, o Bruno Formiga. Sim, na internet, sei. ele fala, o Bruno Formiga até que falou isso que eu estava falando com você. Ele cruza a linha. Igual quando ele faz a postagem, até hoje, acho que ele não tirou a postagem ainda, né? Até o momento aqui do podcast não tirou a postagem, que é ele postando o Zico com a coroa, né? Com a Taça Libertadores, a chave. Foi uma triste, sim. Ele triste, meio com a cara de triste, e o Gabigol rindo com as duas taças e tal, assim. Onde ele perdeu a 10 e tal. Até porque tinha que se tomar atitude ali de diretoria. E ali, pra mim, ele cruzou uma linha, que aí eu volto como historiador aqui, né, Silvana? É o que machuca, vamos dizer, a gente flamenguista e o cara que desconhece a história.
O Flamengo não existiria sem o Zico. Exatamente. Existe o Zico antes do Flamengo. Eu ganhei. Você pode ganhar 70 Libertadores, fazendo gol em todas as finais. Pra ser o Flamengo, que é o Flamengo hoje, é porque existe um Flamengo antes do Zico, que não era nada, e o Flamengo, essa nação absurda, depois do Zico. Então o Zico fez o Flamengo ser ali. Como é que a placa você fala que deveria ter, não? Eu falo que tem que ter uma placa lá no Ninho do Urubu, na Gávea, assim, se Zico não fez, ninguém pode fazer. Ninguém pode fazer. Perfeito, porque o Zico é essa transição. Sem o Zico, não vai existir o que... Gabigol, ele seria quem? Ídolo de Exatamente. quê? De quem? De que nação se não tem o Zico? E eu falo também, minha mãe quase me mata, gente, ela é muito religiosa. Eu falo que tem 2 natais. O Natal, que é o dia 25 de dezembro, e lá de março, né, que é o aniversário do Zico. Gente, então, assim, Gabigol... Agradeço, muito obrigado. Sim. Vai tarde. Entendeu? Sim. Acho que depois disso ele desrespeitou o Flamengo, ficou com a camisa do Corinthians. Você achar maior que a instituição? Nenhum jogador é maior do que a instituição. Sim, Cristiano Ronaldo não foi no Manchester United. Não, o Manchester United que era ídolo. Isso, ele foi lá, fez confusão na sua volta, foi mandado embora. O próprio Real Madrid, que é uma política, não quer ficar no Real Madrid, pode ir. Exatamente. Jogador nenhum é maior que o Real Madrid, não quer ficar, pode ir embora. Exatamente. E é o maior clube do mundo, né? E comparando menos com o Fluminense. O Marcelo. Não é maior que o clube. Gostei da postura do Fluminense. Sim. Adorei, porque o que Marcelo... Além disso, eu conheço muitos jornalistas que me falaram, Silvana, que cobrem o Fluminense, falaram que ele era desrespeitoso com os funcionários do clube. Aí... Entendeu? Então, ele era muito arrogante. Então, esse jogador, hoje, não cabe mais no futebol. Eu falo assim. Eu acho que não só no futebol, né? Se a gente pegar pra tudo, né, Silvana? Eu acho que... É o que a gente falava também que antes. Se a gente não tiver uma humildade, a gente não vai muito longe. Exatamente. Eu falo que depois eu vou até falar das minhas diretoras aqui da escola. Uma delas, a Patrícia, ela sempre fala muito isso comigo, a Patrícia Peçanha. A gente chama de tia Patrícia, né, carinhosamente. Ela fala assim, a gente gosta muito de estar aqui com você por causa da humildade. E é a mesma coisa que eu falo dela. Eu aprendo muito com ela. Às vezes eu sento igual a gente está aqui, conversando pós-horário de serviço. Ela não, ela trabalhando, eu pós-horário de serviço, ela porrinha ela. Aí eu fico conversando e ela vai contando a vida, aquela experiência da pessoa mais vivida, que trouxe ali um caminho da educação de muitos anos. E ali eu vou aprendendo, e ela fala com humildade. Ela tá no carro que ela está hoje lá, na coordenação, também ajuda na direção, e humilde, não se coloca. E ela saiu da sala de aula, que é o que mais agradou a gente, por exemplo, né, quando a gente for falar mais de educação. Mas é uma pessoa assim, que como amigo, igual a gente tá aqui, que a gente gosta de trocar uma ideia, que te agrega. Sim. E tem que ter essa humildade. Por exemplo, se você não tiver... Não. Como que eu não consigo conversar com gente muito arrogante. Eu já tiro meu cavalo da chuva. Porque não dá, né? Dá um asco. Exatamente. Então, na nossa vida, né? Isso em tudo... A gente é passageiro, né? Eu vou falar de filosofia daqui a pouco das minhas áreas, né, Silvana? A gente não é, a gente está. Sim. Entendeu? A gente está. A gente não é passageiro, cara. O que a gente leva no mundo, gente? Nada. Absolutamente nada. Então, nada. assim, Gabigol, você pra mim é um vilão. Muita gente... Hoje também é vilão. Existe muitas Gabizetes aí. No grupo aí do Flamengo tá o que eu tenho 2. Uma falação... Não, gente, acabou. Não existe isso. Mas aí eu acho que, desculpa, Silvana, eu acho que não querendo ofender nenhum torcedor. Claro que torcida é algo que mexe com paixão e tal. Mas é algo que a gente até fala em sociologia, não é movimento social. Movimento social, torcida não é, que é paixão, é outra coisa. Mas a torcida, eu acho que quem fica nessa idolatria, não que ele mereça do ciclo que ele fez, mas que coloca acima do clube, já não é torcedor do clube pra mim. Exatamente. Já é torcedor do cara. Aí já... Próprio Cristiano Ronaldo, que eu também torço pro Manchester United, desde 93, gosto muito do Manchester United e tal. E aí o Cristiano Ronaldo passou. Na volta não deu certo, deu todo o problema lá, beleza. Segue. Ele não é maior clube. Como tem Hag, que na época tirou ele certo, depois saiu pela porta dos fundos. Sim. Também já era pra sair o técnico, mas não tem uma coisa a ver com a outra. Lá na do Cristiano Ronaldo ele tava certo. O cara não foi aqui dali do clube e tal, acabou, meu irmão. Ninguém é maior que o clube. Você acha que o Manchester recupera aquele tempo? Eu tô torcendo. O Rubem Amorim agora, ele dá uma animada, né? Você vê o Benfica no Sport, né? Que ele tava 4-1 em cima do Manchester City. Isso. Como é que eu não fico animado? Aí chega no próximo jogo, o Manchester perde 4-0, adianta nada. Mas não, gente, é o processo. Não vai demorar. Esse ano, não. Eu acho que já... Ele pegando a pré-temporada, início, eu tenho uma esperança. Então... Você vai ouvir eu gritando lá de casa, comemorando. Eu sou meio assim, eu gosto dos menos, assim. Hoje eu já tô começando a mudar. Eu sempre torci pro City quando era o City... O pequeno, do time pobre. Não essa injeção de dinheiro, um negócio obscuro. Exatamente. Aí quando começou, eu falei assim... Opa!
Não tá mais, entendeu? Volta pro Napoli da Itália. Eu sou Napoli. Isso, volta pro Napoli. O Diego Armando, né? Não, eu sou napolitana. Até a camisa entendeu? do Napoli em casa. Eu sou napolitana, assim, ferrenha, desde Maradona, alemão, careca. Tem toda... Então tem uma história. Tem então, história. assim, o pessoal do sul da Itália, eu sou dessa parte. Quando eu digo, não, a minha amiga que mora em Quênia, mora na Itália, eu procurei saber a minha origem, né, da minha família, descobriu do sul da Itália. Que legal. Então, já tá tudo... A da Ana Paula, ela tem também italiana ali no meio, ali, o pessoal perto de Genoa, mais ou menos ali. Aí, beleza, né? Então, vamos falar agora dos assuntos, né? Como você aplicou as provas do Enem, não é? Sim, é isso que eu ia falar. Eu fui fiscal do Enem, eu vou até te falar aqui, cara, é uma coisa que foi uma experiência incrível. Eu não posso falar o que aconteceu dentro de sala, por exemplo, é tudo... Por exemplo, é um negócio sério, Silvana. A galera... pra você ver, do MEC, do INEP, da própria Polícia Federal tendo ali dados e tal, sabendo da gente. Meu celular ficou em casa domingo, ontem, né? Por exemplo, na segunda aplicação da prova de exatas. Como eu te disse, eu não queria, se eu fosse professora, eu não queria trabalhar. Eu dava uma desculpa, tava doente. Eu já falei assim, Você não queria trabalhar por causa da final do Flamengo. Eu ia falar assim, é data, e essa data eu vou ficar doente. Eu vou ficar, não posso. Então, eu não tinha como, né? Mas eu falei assim, pô, não tem como meter um atestado aqui. Mas, Silvana, ali eu também fiquei doido. A gente ouvia o foguetório sair da sala e aí. Não podia, não tinha celular. A gente ficava dependendo da televisão velha lá embaixo. E foi a primeira vez que você aplicou? Sim, primeira vez que eu apliquei, como ali dentro da sala e tal. E é uma coisa, assim, legal. Eu não vou falar nem onde, nem tal, porque é um sigilo ali com a escola e tudo. Sim, mas foi legal que eu apliquei. Aí depois quem pesquisar, escafuchar, stalkear a vida, vai. Que foi na sala que eu me formei, me deu uma emoção por isso. Na sala que eu me formei, eu tava lá 19 anos depois, agora como professor. Então me deu uma emoção. Mas não podia falar e tudo, igual compartilhando aqui. E é muito legal a ideia, porque é monitorado, igual o celular nosso ficou, no caso meu, no primeiro dia desligado no baú da moto, aí no primeiro dia da aplicação. Depois, no segundo dia, eu já deixei em casa mesmo, desligado. Então é muito sério. Eu fui chefe de sala, né? Então, assim, o chefe de sala é o mesmo de toda a sala que ele tá, no primeiro e no segundo dia. E os aplicadores são rotativos com a gente, né? Pra ter uma segurança. Pra ir no banheiro... A gente também, detector de metal, todo um rigor muito bom, entendeu? Um sai da sala, tem que ter o outro. Então, assim, eu tô te falando isso, detalhes técnicos assim, porque me surpreendeu. Eu não esperava que era tão seguro. Por exemplo, na hora de ir embora ali com a conferência, tem a pessoa do MEC, que também é rotativa. Por exemplo, no primeiro dia era um cara e no outro dia era uma mulher, não pode citar nome nem nada. Mas é chefe mesmo ali do MEC, do INEP, tudo ali dentro, bonitinho. Então não tem chance de fraude. Você viu se tiver fraude, não. Teve muita gente eliminada. Por exemplo, na escola que eu apliquei, teve muita gente eliminada. Por quê? Qual, assim, por exemplo, pode falar? Eu vou falar, assim, no geral. Mas, por exemplo, teve uma menina que detectou, no caso, e tem a quantidade de mulheres e homens ali para atender, caso precise, por exemplo, no banheiro, caso precise acontecer uma revista. Então, é muito bem organizado, muito respeitoso também, muito legal. Aí, por exemplo, tanto que os chefes da escola, vamos assim, colocar que aplicam, no caso, é uma mulher e um cara, em todas, para ficar bem equilibrado. Teve uma galera com cola, por exemplo, que detectava... Às vezes, tem uma menina que detectou o botão de sutiã, isso eles falaram pra gente. E ela, eu acho que aí ela falou, não, é meu sutiã, mostrou. Vou lá pra das mulheres lá dentro, num espaço privado, certinho, sem problema nenhum pra imagem dela nem nada. E aí, no caso, ela volta. Aí parece que o que falaram depois que ela confessou, que ela tava com uma cola escondida atrás, dentro da calça. E eu acho que na hora do desespero de voltar, que não pode demorar muito no banheiro, não. São perguntas que tá acontecendo. Tem todo um ritual pra você, se a pessoa tá indo muito no banheiro, a não ser que avise se esteja tomando algum medicamento que tem lá na pauta, na ata. Então é tudo assim, não tem como você ficar, eu tô com isso, tô com aquilo. Tô com dor de barriga. Você vai pra uma sala especial. Sim. Quando tá assim, você vai pra uma sala especial. Por exemplo, vai ter uma sala que você vai ter o banheiro, vai ter o fiscal, a fiscal mesmo geral do Enem, ou o fiscal vai estar ali. Isso aí eu nem imaginava. E eu não sabia também. Eu descobri estando ali. Então, assim, pra você ver as pautas que a gente tem, não pôde trazer, que ali a gente entrega no dia, tem todo um ritual pra gente seguir um manualzinho de 8 páginas, pra gente seguir todo bonitinho, que a gente coloca no quadro, tempo, o crime federal, artigo 311A, que eu tava vendo lá, até decorei de escrever lá no quadro, pra galera que é cola. Por exemplo, tem a galera que, infelizmente, às vezes, apostando cola, pode ser investigado pela Polícia Federal e falar com... às vezes nem colou, mas mostra, aqui, olha só, escrevi na perna. Vai ser investigado. Então, é uma parada muito séria. Tem uma professora do ano passado, que tava lá rodando, contando, que ela postou a foto, ela não entregou o celular, deu uma... burlou como, a gente não sabe. Ou ela tava com o celular e ligou no final, que ela tava sozinha na sala, ela tira uma foto. Com o quadro e as provas ali, nem mostra nome nem nada, mas só de estar ali dentro, tirar a foto, ela tá pra ser processada, tudo direitinho, pode ser até presa.
Então o negócio é muito sério. Então, muito gente, vocês pensam que é o quê? Que é uma simples colinha como Não. você faz no ensino médio? Não. Não. O troço é sério, o Enem é sério. E que eu brinco até com os meus alunos, que eu vou chegar nessa parte pra você depois. Mas aí, completando a menina, esse exemplo da cola, que apitou, e na volta apitou de novo. Aí, de novo, mostra o que é. Eu acho que ela esqueceu de colocar a cola de onde ela tirou, colocou no sutiã. Aí a Ana Fiscal foi lá, revistou, viu que era cola, o papel e tá eliminada. Então, assim, muito sério. Foi aqui mesmo hoje. Foi, Monte Jesus. Foi eliminada. Então, não tem conversa. Então, é um negócio muito sério, entendeu? Todo fiscal de sala tem que ser professor, tá? Os aplicadores podem ser de outras profissões, por indicação. Tem todo um ritual ali pra você escolher a galera. Mas, por exemplo, dentro da sala tem que ser um professor. Ele pode não ser atuante, mas ele tem que ser formado. Entendeu? Tem que ser formado o professor para ser chefe de sala, por exemplo. Você saber, né? Como que é o tato da sala, né? Tá colando, tá? Você tem que... Você conhece, né? Como que é o ambiente, né? Escolar. Ô, Silvana, é muito engraçado que tem gente na nossa sala no primeiro dia. Até a menina tava comigo, né? Que não pode, como disse, citar os nomes. Mas a aplicadora foi genial, que ela também é ajudante de turma numa escola aqui em Bom Jesus. E ela olhou, no momento, ela virou fiscal. Aquele rapaz tá tentando colar em Libras. Um menino tentando fazer pro outro Libras. O pessoal é águia. Então, assim, você vê que... Não tem... eu cheguei perto, se for o que eu tô pensando, vai ser eliminado. E parou. Então, assim, tentou já na hora, fazendo ali tal, que na hora a gente não pegou, ele fala, tá ou não tá, mas na hora eu já cortei, se é... Acabou. Então, tem todo um ritual, assim, interessante. Eu queria te dar mais detalhes, mas não pode. Mas se pudesse contar detalhado, que é uma das pausas da segurança. Sim. Não poder te contar tudo que acontece ali. Tá bom, é pra ver mesmo. Eu queria testar mesmo como que é. E saber como que eu nunca fiz Enem, gente. Feliz é você. Feliz, eu brinco com meus alunos hoje. Eu não preciso fazer esse negócio mais não, ainda bem. Não, quando eu... Já tinha, quando eu terminei o ensino médio, eu acho que era o primeiro ano do Enem. Mas aí eu acho que era muito ali perdido. Eu também peguei no formato antigo, 63 questões. Eu nem quis fazer, porque eu falei assim, não quero me arriscar nisso, que eu também não vou tirar nada. Eu lembro que uma vez eu tava fazendo enfermagem, que eu já fiz essa loucura, tá? Já fiz 2 anos de enfermagem uma vez. Isso, eu já tava fazendo... igual eu fiz psicologia. Tá vendo? Mas ainda tem a ver com jornalismo. Quem tem enfermagem tem a ver com a história aqui com a gente, né? Enfim, eu tava fazendo e tal, né? Que eu confundi essa calma minha, essa frieza em momentos difíceis, eu confundi com um dom, mas não era. Meu dom é estar aqui falando, tá dentro de sala. Aí, no caso, tanto que fui pra história, né? Depois filosofia, sociologia, e tô indo aí, tô cursando geografia ainda quero um mestrado, tô rodando. Mas a gente tem que sempre evoluir, né? Sempre evoluir, exatamente. Buscar o saber aude aqui do Kant, ou de saber, né? Atreva-se a saber, né? E no caso, o Silvana, eu fazendo 2 anos de enfermagem, eu lembro que num dos anos que eu tava fazendo enfermagem, já tava no meio da faculdade, aí eu tava lá fazendo uma prova do Enem, foi a primeira aplicação aqui em Bom Jesus, inclusive, que eu fazia em Campos, ainda uma vez eu fiz um jogo, tá dentro do jogo de segunda divisão do Carioca, a Universo, em Campos, do lado do estado americano. Um barulho, eu brinco com meus alunos que eu chuto o armário dentro de sala fazendo provas, tadinhos. Mas eu brinco com meus alunos, eu vou chegar nessa parte com você, de colocar pressão neles, e eu vou te falar o resultado que eu fiquei feliz quando chegou no ensino médio, vou falar daqui a pouco do trabalho. Eu falo com a gente, igual eu falei, já teve gente fazendo obra do lado, festa de um lado acontecendo, e eu tinha que fazer o quê? Tem que fazer a prova, né? O fiscal vai falar, tá, dentro de sala tem silêncio, e eu não posso ir lá fora, para de fazer a festa, para o jogo aí, sai do Americano de Campos, Americano Bangu, eu acho, comendo solto o jogo. Você acha o quê? Que ela queria ver, gente, completamente papo aleatório, ela queria ver a Rebeca saltando, mas é na hora do sono dela da tarde. Eu falei assim, não, vai parar a Olimpíada pra você dormir, seu sono da beleza. Pra Rebeca saltando, não dá. Mas o Silvana, então, aí eu sei que eu levantei da prova, falei, mano, que eu... Aí já era esse sistema atual, que passou a ser, que é inclusive pra gente falar aqui, ser implementado na lei a partir de 2008, que entrou filosofia, entrou sociologia, aí entrou, no caso, química, passou a ser obrigatória, já tinha química. Mas são físicas, são matérias que passaram a ser obrigatórias. Sim. E esse sistema. Um dia, no caso, linguagens humanas, né? Ciências humanas e redação, né? Junto. E na outra, ciências exatas da natureza, né? Que é complementando ali. Eu lembro que no meio da prova de humanos, eu falei, mano, já tô na faculdade, o que eu tô fazendo? Que eu levantei e fui embora. Falei, fiscal, deixa eu ir embora, pelo amor de Deus. Você estava aqui na Anacleto. Falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu falei, mano, aí eu brinco com meus alunos isso. Falei, ainda bem que eu tô ensinando você a passar no Enem, eu não quero passar por isso de novo, não. Que chega a ser cruel, cara. O sistema chega a ser cruel. Eu acho assim, eu acho muito importante o Enem. Sim.
Eu acho Não, sim, não tô negando a importância, não. Falando como é a prova. Não, mas como era no começo, eu também era... A gente não sabia realmente. Na minha época, não sabia realmente onde que daria. E, na verdade, eu também nem sabia o que... Eu sempre quis ser jornalista, gente. Isso era fato. Mas eu nem sabia como que eu ia fazer. Eu tava muito fresco ainda. E ainda tava ali, né? Exatamente. Então, eu penso que ainda bem que eu não fiz Enem. Ainda bem, não. Você deu muita sorte. Aí tá uma ironia do que você falou. Eu nunca quis ser professor. Aí dá uma ironia. Meu professor Carlos Alberto de Física, ele falava isso. Você vai ser professor. Deus me livre, Carlos Alberto. Você tá doido? Eu falava com eles, né? Que eu gostava muito de física. Sim. De exatas. Sou de humanas, né? Mas de exatas eu odeio química. Não, sempre gostei muito de história. De física. Não, eu também sempre... Não, eu sempre fui apaixonado por filosofia e história. Mas o meu professor de comunicação, ele sempre falou de jornalismo. Ele falou assim, você vai dar aula de comunicação. Você vai ser... Eu, não. Deus me livre. Ó, podia isso, mano. A gente precisa de professores assim, engargados nessa troca. A FAMESC, ele vai ter comunicação. Eu falar, FAMESC, ó, tá perdendo aqui. Eu falar com seu Carlos, ó, aproveita. Mas eu não sei, eu não tenho esse time, não. Ô, Silvana, eu vou te falar que é exatamente o que eu ia dizer agora. Eu achava que eu não tinha. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu sou daquele da época do... Se eu precisar capinar o quintal, eu vou porque eu tenho deveras vontade de não morrer de fome. Sim, então você precisa trabalhar. Mas eu falo muito, cara, que o Carlos Alberto... Hoje eu entendo isso como professor. Hoje eu tenho essa visão. Não tô falando que a gente vai determinar o futuro, que é outra coisa que eu não gosto. O professor... Isso é até um desabafo que eu tenho de qualquer profissional de educação que faz isso não deveria estar na educação. Você não serve pra nada. Você não vai saber... Cara, já tem tanta gente no mundo pra desmotivar. Eu vou desmotivar meu aluno? Pô, tá de sacanagem. Sim. Então, Silvana, eu já penso diferente. Então eu falo, não. Até porque eu sou sócio interacionista, que é uma outra prática alternativa ao construtivismo tradicional. Você não sabe nada, você é uma folha em branco, vem cá que eu vou ensinar, eu detenho conhecimento. Não. Eu sou como minha professora Deise falava, minha professora Elaine, né? O Anísio, são assim, grandiosos professores de França. Que eles falavam, nós, o Luiz Paulo, Deus o tem e tal, a gente, no caso, é o quê? Nós somos os mediadores de conhecimento. Sim. Então hoje, por exemplo, eu tô vendo às vezes uma grande comunicadora na minha frente. E às vezes você não tá vendo esse potencial, porque infelizmente às vezes a família não incentiva. Exatamente. Às vezes outras pessoas, eu na minha família, eu tinha uma tia que falava que eu não servia pra nada. Que eu não ia ficar por aí. Aí eu tenho uma tia que é mãe, né? Minha tia Zilda, né? A gente chama de Ziete, que ela sempre acreditou em mim. Ela sempre acreditou na gente quando ninguém acreditava. Então tem a Lúcia Padilha, que foi minha professora no ensino médio, que foi o que me transformou. Porque o que o Carlos Alberto falou comigo, que você vai ser professor, eu falava, não, tá doido? Não quero ver isso na minha vida, não. Porque eu não tinha noção da dimensão, porque ele tava vendo quem eu era. Ele tava vendo minhas potencialidades, minhas valências. E uma vez a Lúcia, quando viu problemas dos meus pais se separando, vida ferrada do adolescente, nos anos 90 e 2000. E aí chegou a Lúcia, encostou, e o jeito que ela pegou, às vezes nem sempre professor de história. Mas sempre um professor de história, como se diz, historiadora, ela colou, falou, eu tô aqui se precisar e tal. Foi de um jeito, sabe? E dali eu apaixonei na aula dela, do jeito dela, que ela foi além de professor. Sim, eu acho que falta isso, você acha que falta isso na educação do professor em geral? Muito. Esse olhar além, porque muitas vezes o aluno está perdido. E muitas vezes, talvez não é aquela avaliação do zero, não, é que ele precisa. Não. Ele precisa de essa outra avaliação. Obrigado até pela pergunta, Silvana, que é uma coisa que eu falo em sala. Pouco me importa a nota. Aí todo mundo tá desvalorizando que a gente tira 10, não. Olha bem a profundidade. Eu vou aqui numa ideia da filosofia, né? Você fala de um jeito, uma frase simples, mas que lá no final vai dar uma pancada grande, que é essa lógica. E meus alunos, graças a Deus, estão comprando essa ideia. Eu falo muito com eles, né? Eu trabalho, depois vou falar aqui, tem até um presente pra você. Eu adoro recebidos. Quem vir aqui no Agora é Fato tem que trazer recebido. Já começando, ó, o Colégio Batista tá fazendo 30 anos, tá? A minha de cá, né? Eu confundi na câmera, ó. Aí, ó, aqui vai ter um presentinho pra você, um boné, uma bolsinha do Colégio Batista, enviada pelas minhas coordenadoras, no caso, a tia Patrícia, no caso, ali as meninas Renata, Eugênia, e a minha diretora, Ivanete, claro, pastor Isaac, pra você aí, tá bom? Obrigado, Os 30 anos da escola. Obrigado, pessoal do Batista, muito obrigado. Eu vou usar o boné, usar a bolsinha, gosto muito. Eu vou ver, vai sair no mercado, vou ver se tá usando. Eu vou ver se tá usando. Gente, ó, valeu, pastor Isaac, todos, Eliette, né? Ivanete, diretor, ó, gratidão aí, ó. Ivanete, Patrícia ali, a tia Patrícia arrumou lá assim, tudo dela, ela tem um tato, tudo dela, ela falou, não, isso não sai daqui sem um lacinho bonitinho. Lacinho vermelho, ela tem um tato absurdo, com gostei tudo, carinho, muito, né? Obrigada, hein, gente, Batista. Eu falei do podcast... Muito obrigada, hein? Aí, vou guardar com muito carinho. Então, ó, todo mundo que vinha aqui no Agora é Fato... Tem que trazer, vamos trazer aí, gente. Ô, Silvana, voltando à pergunta, mas depois de falar mais até do colégio, que me projetou, inclusive, que eu acho que bastou, até o Colégio Batista foi muito isso. Hoje eu também tô no Santa Rita ali, o Padre Alain e tal, a tia Leda, né, que a gente chama, dando... A Andressa, coordenadora também ali, dando condições pra gente. A Leda é filha da dona Leni?
Lá da rua, lá de casa? Eu acho que... Ah, sim, do Sapateiro? Sim, Isso, do sim. Messias. Do Messias, sim, a filha dele. Não, conheço maravilhosa. muito. É maravilhosa. Ela é uma temperança, assim, Sim. tranquila pra lidar com a gente. E a Andressa, ótima coordenadora também, assim, adorei a Andressa lidando com ela, e maravilhoso. Como eu já tenho isso com a Patrícia, né, com a tia Patrícia, e com a Ivanete. A Ivanete foi minha coordenadora quando a Minervina, que me deu a chance do Batista também, Minervina, aí um beijo pra ela, que me deu a chance do Batista, e a Ivanete que comprou. Porque se eu tô lá até hoje é por causa da Ivanete. Eu já quase saí naquele momento de pandemia, todo mundo surta. Sim. A Ivanete, ela falou, não, a gente tem um plano pra você. Entendeu? Então, assim, só pra saindo, mas entrando assim mesmo na pergunta, aproveitando o momento, Silvana, eu não tenho como desencilhar, isso é o que eu falo. Só existe o professor Wallens hoje, que tá aí na cidade, tem nome, isso, aquilo, tal, correndo atrás, né? A gente sempre tenta, né, melhorar, sempre tenta evoluir, porque o Colégio Batista deu uma oportunidade. Pastor Isaac confiou muito no meu trabalho, já várias vezes falando, e ele, assim, um cara incrível, ignora qualquer coisa, claro, ele é cristão e tal, mas ignora essa coisa, é como o ser humano, ele é incrível. Não só como pastor, como diretor ali, né? Ele foi como diretor-geral e a diretora pedagógica, claro, Ivanete ali, Patrícia. Mas ele é um ser humano ímpar, sabe? Ele vive o que prega, então isso te dá uma segurança, ele te dá uma segurança para trabalhar. Ele acreditou no meu trabalho, que para todo mundo é aquele professor doidão, aquele professor ali e tal. Eu sou sócio-instalacionista, como te falei, sócio-instalacionista é muito do Vygotsky, um bielorrusso, que ele falava, ninguém é uma folha em branco. Só para você ter uma ideia, Silvana, falando bem técnico de educação aqui, na lógica dele. O Piaget, por exemplo, tem toda aquela lógica do Piaget e tal, criança. O Piaget ele escreveu um artigo, o Vygotsky corrigiu, ano que o Vygotsky morreu com 29, 30 anos de tuberculose, 30 e poucos anos de tuberculose, e não teve como conversar. O Piaget, anos depois viu essa correção, cara, eu quero conversar com esse cara. E ficou chateado que descobriu que ele estava morto. Falou, cara, esse cara me refutou. Mas não... Isso que é o verdadeiro cientista. É humildade. O Piaget falou, eu falava errado. Ele tá certo. Exatamente. E aí o Piaget ficou muito aquele pra criança e tal, mas o Vygotsky, que é a base do meu trabalho de conclusão de curso, no meu TCC, que foi até o jogo, né? O RPG, né? Que eu gosto muito. O role play game, no caso. Você gosta muito, você vê ali a galera jogando lá em casa, a gente conversando. Daniel, Gisela e o Arlen, né, meus amigos ali, a gente jogando o famoso Vaquinha. A gente jogando um RPG e tal, são meus passos. Daniel e Gisela, até meus padrinhos de casamento. Então, assim, Rodrigo também, como um dos meus melhores amigos, a Adrian, são caras, assim, ímpares na minha vida. Eu tava até com o Adrian, com o Daniel, inclusive, até o Rafael do Talmacash, a gente falando no evento net sobre RPG. Então, assim, coisas da minha vida. E o Didito, né, que me ensinou a jogar o Anderson, que eu coloco na educação, que é essa lógica do... Você não é uma folha em branco. Você, Silvana, tem algum conhecimento, não importa a sua idade. Entendeu? E meu avô me ensinava isso. Meu avô, uma vez, eu nunca vou esquecer essa história, eu acho que é por isso que essa parte do Vygotsky está em mim. Só desculpa, do Piaget, falou, eu queria sentar com esse cara, não teve como. Mas ele me refutou de maneira boa, que é isso, cara, você precisa do outro. Isso é o sócio-interacionismo. Eu interajo com você, eu vou falar com você alguma coisa. Paulo Freire faz muito isso, né? Eu vou pegar com você alguma coisa que você sabe. Quando ele vai, o Paulo Freire vai alfabetizar a galera lá. Não, vou falar o quê? Vou falar o que é enxada. Eu vou falar o que é da realidade do cara. Exatamente. Entende? É igual um dia, na faculdade de psicologia, uma professora falou sobre isso. Na época que eu fazia psicologia, foi na época, ai, gente, falando minha idade. Foi na época do Penta, 2002. Achei que você ia buscar mais fundo aí pra durar numa cidade de vez. Fazendo psicologia. Então ela falou assim, gente, dá pra dizer que na época o Ronaldo Fenômeno levou o Penta, né? Não fala nas costas, levou mesmo machucado, com o joelho machucado. Sim. Mas também tinha Rivaldo. É isso que eu falo, o Rivaldo, que você sabe, mas eu acho que foi até maior que o Ronaldo. Sim. É uma heresia pra alguns falar isso, né? Mas aí ela falou, dá pra você falar que esse cara, o Ronaldo, o Rivaldo, é semi-analfabeto, que eles não concluíram o ensino médio. Os saberes dele, como diria o Paulo, saberes diferentes. Exatamente. Eles têm um QI elevadíssimo. Tomada de decisão do Rivaldo, aquele corta-luz pro gol do Ronaldo. Então, aquilo eu nunca esqueci. Então, ninguém é burro. Não, são inteligências diferentes. Exatamente. Saberes diferentes, né? E perfeito, Silvana, você pegar... igual a gente pegando aqui. Então, era o que eu falava, eu não acreditava no meu potencial, porque eu não sabia o meu potencial. Era escorraçado até dentro da própria família, às vezes. Era minha mãe, né? E minha tia, como eu falei, a Zete, ele sempre acreditando em mim. Então, são coisas, sabe? Aquele que são pontualidades, que você pensa, eu vou ser nada, né? Vou trabalhar aqui, não desmerecendo trabalho nenhum, eu vou trabalhar aqui em qualquer coisa a vida toda e acabou. E não. Eu sempre tinha aquela inquietude de eu quero mais. Eu sempre fui o cara nesse ponto de, igual o Saperialdi mesmo, aqui, né? De buscar mesmo, não, eu quero mais. E eu tive essa oportunidade que eu lia muito, tá? O Padre Melo me ajudou muito na sala de leitura, que eu não tinha tempo, não tinha dinheiro. Minha mãe, eu sou fã da Mulher Maravilha, né? Não Adoro. Eu aprendi a ler por causa dela. Aí foi eu descobri também minha inteligência de leitura, que eu leio muito. Eu aprendi a ler com 4 anos, Silvana.
Olha. Eu aprendi a ler praticamente não sozinho. Meus professores ficaram, minha mãe Sim. ali. Sou Napoleão, você deve lembrar do Sou Napoleão, da confecção, Sim. muitos anos. Minha mãe, aí você vê até uma questão de patriarcado, né? A minha mãe tinha as revistinhas de quadrinhos da filha dele. Eu acho que era filha sobrinha, não sei. E aí tinha as revistinhas da Mulher Maravilha. Minha mãe, Sou Napoleão, eu posso levar pro meu filho ler? Ó, tem o dos meninos, do Batman. Não, esse aqui mesmo tá bom. E dali eu comecei a ver a Mulher Maravilha e eu vi a importância das mulheres na minha vida. Olha. Sabe? É uma coisa que eu olho muito, Silvana, disso. Olha a quantidade de mulher que eu te falei aqui. Sim. Que tá, eu não diria por trás de mim, mas da minha formação. Pouco você cita um homem. Então, e essa análise, assim, igual eu tô te falando da minha história, eu tenho o Hamilton também, que ela é um pai pra mim, literalmente, da display, mas... O que eu tô falando, Hamilton, da display, meu padrinho de crisma e tudo. Ele fica bravo porque ele denuncia a idade. Quando eu falo que é meu padrinho de crisma, ele fica bravo. Mas o Hamilton foi um pai pra mim. Pô, o Hamilton, ele era, cara, ele deixava de comer pra gente poder comer. O Alessandro, né, que eu ficava muito com a mãe dele, com a tia Iraci, né, falecida. Deus a tem aí, mas... O Hamilton às vezes ia, saía da Zebrinha, né? Trabalhava na Zebrinha, ele comia um pão ali, jantava no Padre Melo pra deixar comida pra mim e pro Alessandro. Então, assim, sabe? Tem esses caras também. Sim. Mas se você pegar, eu tô falando das mulheres da minha vida, as mulheres maravilhas da minha vida, Silvana, que é isso que eu falei, cara, eu fui criado diferente nesse sentido de olhar, de sentir na pele. Eu sou um privilegiado, se você pensar. Sim. Pô, sou homem, sou cristão, sou hétero, sou caucasiano. Então tem uma porrada de privilégio. Aí quando a gente entende na história que, opa, eu tenho que descer do meu privilégio pra entender o lado do outro, é mágico. Sabe? Eu acho que é o que a gente deveria olhar. Se colocar no lugar do outro é um exercício diário. Não, é difícil pra caramba. É um exercício diário. E aí, voltando... não, pode falar. Não, isso que eu tô falando, de você olhar. Eu acho que a avaliação tem que ser... E a avaliação, isso que eu ia falar. Aí, por isso que eu tenho muito essa questão vigotskiana na minha formação, que a Deise, minha professora Elielza também, que assumiu o TCC, ela depois acabou tendo uma treta lá na fundação com a Deise e tudo. Não com a Deise, era o pessoal lá do Pró-Reitor, mas depois ela voltou por cima como coordenadora lá e tal, como conselheira, né? Mas aí a Elielza segurou, não, eu vou seguir, que esse trabalho é diferente e tal, que era esse RPG como ferramenta pedagógica no ensino de história. Olha. Até no Santa Rita, quando funcionava perto da rodoviária, até e tal, meu amigo João Paulo Bernardes, historiador, me abriu as portas da sala dele para aplicar o jogo ali. Sim. E mostrar essa ideia do Vygotsky. Cara, eles têm um saber... Foi incrível. Você vê que o RPG é esse jogo de interpretação, né? Imagina um filme aí de fantasia, um Senhor dos Anéis, tal, um Piratas do Caribe. E você pega essa galera, a quantidade de gente que não falava, aquele aluno não falava. Isso no ensino médio, segundo, terceiro ano. Aluno não falava. A pessoa se transformava. Sabe? Ela sentia, pô, eu posso fazer isso? Então eu posso ser isso? Sim. E foi onde eu lembro do meu professor do Caso Alberto, tá vendo? Onde eu fico tudo conectado. E a Lúcia ali em cima. Cara, acredita. A professora Sueli também, que eu encontrei esses dias no mercado, depois de muitos anos. Pô, a senhora... Olha só, a senhora lá na sexta série, que hoje seria o sétimo ano, né? Que nossa época era a sexta série. Sim. A senhora me fez a senhora foi a juíza de um tribunal da Inquisição da Idade Média, ó, professor de história, que eu livrei uma bruxa que era pra ser acusada pela minha lábia, onde eu percebi que eu sabia falar. Que eu não falava, eu não tinha quem conversasse. Eu falo pra caramba, né? Mas eu não tinha quem falar. Então, isso tudo pra mostrar que a importância do bom professor na vida. Sim, e não era trabalho. E, cara, e agora é uma coisa que eu falo, ótimo você ter pegado isso, e ainda voltando à sua primeira pergunta sobre educação e tudo. Silvana, se eu te falar agora, você falou do seu professor de comunicação. Duvido que você vai lembrar, não que você não vai saber, mas é por isso, é como Einstein dizia, não precisa ficar decorando fórmula que tem no livro, tem que saber aplicar. E eu pego da seguinte forma, Silvana, você pode lembrar às vezes, pegar um tal Felipe ali também, você pode perguntar às vezes, você lembra do seu professor de comunicação? Show, você gostava dele e tal. Às vezes você vai lembrar mais de um momento maneiro que tu teve em sala com eles ali, algo que pega, do que da matéria em si. Sim, várias. É onde compra. Tem momentos impressionantes, entendeu? Então, assim... Ana Paula, eu falei isso com ela, né? Eu falei, amor, qual que é a matéria que você mais gosta? Minha esposa, qual matéria você mais gosta? Ela falou, história. E geografia também, que ela gosta muito. Ela falou, história. Eu falei, fala uma. Ela falou, idade média, eu gostava muito. Aí eu comecei a falar coisa técnica, me fala tal imposto, me fala tal... Pô, não lembro. Agora me conta um momento que você teve com sua professora. Pô, minha professora uma vez, foi até a Rolanda, se não me engano, que era professora de geografia e história. Ela fala, Rolanda eu acho que é professora aqui em Bom Jesus ainda, é mãe da Aline Boechat, amiga, que era até da Ana Paula na época. As duas ali e tal, estudando juntos, e falavam, pô, o jeito dela falar, dela interpretar, sabe que eu sou muito teatral também, uso muito essa eloquência, né? Sim. Você pode ver, eu tô gesticulando aqui o tempo todo. Isso é muito nosso da comunicação, né, Silvana? De estar aqui. E ali é onde eu falei, é isso. E por RPG, por interpretar semestre, né, do jogo de RPG, conduzir, né, a mesa de jogo que a gente fala. Falei, mano, eu vou fazer isso dentro de sala, é isso que eu quero. Que a Deise, foi até numa aula da Deise que ela falou no meu TCC, escolhe um tema, que era didática, a matéria dela, 4º período da faculdade. Escolhe um tema que eu quero ver se vocês sabem da aula. Não importa, mas pô, vou falar de RPG nessa bagaça. Vou falar esse negócio aqui.
Aí eu levei os livros, os dadinhos, né? Igual tem os dadinhos e tal. Silvana, eu comecei a falar, eu não tinha percebido esse poder. É onde a gente vê. Como eu falei, os professores veem a valência da pessoa. Não é às vezes não é a prova que vai fazer isso. Cara, eu comecei a falar, eu vi o brilho nos olhos. Não só da Daisy, que eu amo de paixão. Um beijão, Daisy Rocha aí. Que eu amo de paixão. Minha mentora, assim, é absurda na minha formação. E amiga, né? E eu vi na galera brilhar o olho. Ela curiosa, a galera, ele olhando, caraca, que é isso? Os próprios colegas. Que é isso? Eu falei, mano... Aí foi onde eu falei do meu TCC, vai ser sobre isso aí. Vou encaixar isso. Até uma amiga minha, Gabi Pacheco, ela fala muito isso. Eu sabia que alguém ia fazer algo de útil com esse jogo. Porque ela fala, só ficava o pessoal jogando. Sabia que alguém ia fazer algo de útil com esse jogo, seria você. E aí eu volto de novo no Bigodes. Silvana, olhar pro aluno de uma forma, não vou dizer nem holística, mas é você olhar e fazer ele acreditar. Eu falo com meus alunos, eu tenho agora a turma, até fiz a tatuagem, que era na promessa, né, que tinha pra eles. Que eu peguei, foi minha primeira turma como professor, eu sou um professor recente. Eu comecei a aula de 2016 pra cá. Fui fazer faculdade depois de velho. Aí, que eu falei, até por oportunidades da vida. Aí eu falei com eles, né, que surgiu uma ideia e tal. Do 6º ano ao 3º ano, que eu tô pegando a formação daqui. A primeira turma do Colégio Batista, inclusive, de formandos. Que a gente, sistema PH, começou a ter há 3 anos, né, combinando agora uns 30 anos do colégio, como a turma de formandos. Então, assim, já tem alunos que passaram na faculdade, já tem alguns alunos ali, igual a Giovana veio me agradecer, que a gente brinca que ela me ama, mas não gosta da minha matéria. Mas ela passou em Direito, então já passou lá em Vitória, então assim... E é muito bom quando você vê o seu aluno já tá dando e o que ela voos, queria. Né? E dar esses voos, assim, que acredita e falar, até Giovana, todos eles, eu tô falando da Giovana, que ela me mandou até recente um áudio ali, faz a gente chorar, né? Que é aquele do, você acreditou em mim, você tava aqui, você deu... E, o Caio, eu adoro o Caio, assim, debate e tal, ele viu a potência dele de debater exatamente dessa parada, e que não via isso às vezes. O Bernardo, que eu brinco com ele, que ele quer fazer história por minha causa. Tem mais, ele tem a Suzana, também a galera. Aí. Mas o Bernardo quer fazer história. Até virei pra mãe dele, desculpa, você é historiador, não dê dinheiro, eu brinquei. Mas na brincadeira assim, eu falei, cara, e isso é mágico, sabe? Porque ele falou que via eu e um outro aluno da sala dele, o João Marcelino, conversando no 6º ano. Ele via a gente conversando e tal. E aí ele falou, cara, vocês conversam, o Marcelino sempre leu muito. E aí ele falou, eu queria ser assim, inteligente igual vocês de ler. Eu falei, não, é só ler. E dali eu fui incentivando. E é uma coisa que eu tenho um bordão, Silvana. Pensem não igual a mim, mas pensem. Exatamente. Que é uma coisa que eu não gosto de impor pensamentos. Eu acho que não. Acho que a gente tem que trocar ideia. Isso, é igual jornalista. Eu não quero, quando eu posto uma notícia ou escrevo qualquer coisa, que você acredite no que eu estou dizendo. Vai pesquisar sobre, eu quero inclusive. Que você pesquise e você tome as suas decisões. Por isso o nosso trabalho é um codependente do outro. Exatamente. Com certeza ali é o que aconteceu, mas ali a sua decisão. Eu detesto quando dou uma notícia, é fake news, não. Eu dou uma notícia ali bem checada, eu evito, não. Todo mundo erra, gente, é passivo de erro. Perfeito, e é o que a gente faz com o erro, errei, fiz isso. Errar existe pra isso. Agora, eu tento o máximo não errar. Agora, o que você vai fazer com aquela informação, eu quero que você pense. Eu brinco com meus alunos falando isso. Decisões. E perfeito, eu brinco com meus alunos. Essa daqui que é a minha câmera, só pra colocar, ó. Aqui pega a televisão, pega a televisão aqui, né, Felipe, ó. Vamos dizer que eu falo que seria o quadro, viu? Meus alunos eu falo. Vamos dizer, eu falo, isso aqui é uma televisão, Silvana. Você fala comigo, não é uma cenoura. Irmão, não é porque você quer que seja uma cenoura que vai ser uma cenoura. Que é o fato. Exatamente. Você falou fake news. Você pode não concordar com aquela posição com a notícia. Mas isso aqui não vai deixar de ser uma televisão porque você não concorda. Exatamente. Eu falo, eu trabalho de historiador mostrar essa realidade. E você não tem que brigar comigo. O mal é isso, que a pessoa quer brigar com o jornalista. Eu acho que a gente perde tempo fazendo isso, cara. Aí eu vou demonizar, igual você falou, jornalista, no meu caso, historiador, filósofo, sociólogo. Eu vou, no caso, brigar com quem tá te mostrando a verdade, às vezes. Sabe? É aquele... Meu irmão, você tem que brigar, ficar bravo com a notícia. Eu falo, fulano tal fez notícia tal. Aí você fica bravo, quem deu notícia, mas você fica bravo, quem fez essa parada. Exatamente, aí eu dei a notícia. Sim. Você que... Aí a pessoa fica bravo com o portador da notícia. Antes, você fica, irmão... E às vezes, é aquela do Engenheiros do Havaí, né? Que já dizia, né? Quem mente antes diz a verdade, né? A gente passa... É o que o Bauman falava, a gente passa no termo da pós-verdade hoje. Isso é muito ruim. A gente tá na pós-verdade. E é isso que eu acho que eu tento com a educação, Silvana, que não tem prova que vai avaliar isso, sabe? E eu falo muito. Engraçado que agora já para aproveitar a gente entrou, e também minha turma lá, que assim, que eu amo de paixão, como é o 2º ano de ensino médio ali no Batista, eu amo todos os meus alunos. Se eu não falar isso aqui, eles vão falar que eu tô escolhendo turma, que eu sou recalcado. Já tô imaginando. Os comentários lá no YouTube. Já tô imaginando o Guilherme. O Guilherme, no 2º ano, vai falar, mas não tem tatuagem na nossa turma, tem da outra. Ele fica assim. Como é que é? Não, galera, calma, o Miguel Moulins, que ele divulga meu canal. Eu também sou muito ciumenta com amigos, então... Tá vendo? Você entende eles, né? Mas igual o Miguel. Eu lembro que eu fiz um canal uma vez pra ajudar a galera na pandemia. E a gente teve aula, vou te falar isso do PH depois, teve aula online, né?
E o Miguel ficava divulgando meu canal. Muito legal. Mas assim, a turma que eu tenho lá, que é uma de paixão em segundo ano, todo mundo, né? A galera e tal. Pô, teve uma aluna na minha sala do Enem, a Giovana, eu tinha, pô, tem que fingir que eu não conheço, é muito ruim isso. E eu ali torcendo, cara, vai, pensando. E eu olhei de longe, né, que você não pode chegar perto pra ajudar nem nada, muito pelo contrário. Até a ética também, é minha mesmo, isso é minha ética mesmo. De virar e falar, cara, não vou. E aí você vê, mas você fica torcendo, sabe, agoniado ali, depois você vê, pô, tá leve, teve uma galera do primeiro ano. Só assim, todas as turmas, essas 3 eu amo, assim, de paixão, sabe? Aí a galera do primeiro ano até, do ensino médio lá do Batista, desse ano, 2024, e o segundo ano, chegava pra mim, pô, o Enem foi tranquilo, a sua prova é mais difícil. Silvana, isso me deu uma alegria. Eu falei, pô, vocês estão me elogiando ou não? Mas é porque eu brinquei, é porque eu consegui colocar com os meus alunos. Por isso a Carol, ela tá até no Beijão Carol. A Carol agora vai dar recalque, porque eu não posso elogiar a Carol, sabe? Tem lá no Batista, se eu elogiar a Carol, todo mundo fica com recalque. Porque é que a aluna a preferida, não é preferida, gente, porque a Carol. A Larissa e o Matheus, ó, os pais aí estiverem olhando, é uma menina incrível, tá até fazendo intercâmbio. Você vê, tá ali com a gente, tá fazendo intercâmbio, assim, incrível. E eu falo muito isso com a Carol, com todos eles. Eu virei, cara, com todos eles, né? Com a galera. A Giovana fica falando minha prova é difícil, todo mundo. A galera fala, gente, Ana Luísa. Assim, galera incrível lá. Gente, a minha prova é difícil porque é o sistema que vocês vão ver, que é o Enem. Então, eu nem concordo com nota. Pra mim tá errado o Silvano, sistema de prova do Brasil. Que eu ia falar, é fazer um peixe e escalar uma árvore, entendeu? É mecanicista demais. Então, eu pegar dessa forma, subjugar todo mundo a isso, eu acho que não é o correto. Quantos artistas eu não mato? A gente tem uma frase, a gente fala, né, da educação para a escola, não pode ser uma máquina de triturar a criatividade. Não, muito pelo contrário. A gente tem que olhar para o nosso aluno, a gente tem que olhar e pensar. E isso o PH nos deu ali, por exemplo. Foi o acerto do pastor Isaac colocando... Quando ele coloca o PH no Colégio Batista, entendeu? Até o Padre Alan agora também está implantando o sistema ali no Santa Rita, né? Também outra escola que eu trabalho, que eles estão ali focados nisso. O Padre Alan tá falando uma parada muito maneira. Eu escuto meu aluno. Eu adoro isso. E eles não dão essa liberdade para trabalhar. Como eu falei, Ivanete lá, então, incrível. Ivanete acreditou em mim quando eu não acreditei. Por isso que eu falo, se existe hoje o professor Asa, porque tem um Colégio Batista. Entende, Silvana? Porque o Colégio Batista não projetou, acreditou num projeto. Aí muita gente fala, o Asa, você ouviu o nome e tal, igual, de novo, obrigado o convite que você me faz aqui pelo educador. É porque tem um Colégio Batista que acreditou. Porque às vezes ninguém bate a boca. Chiquinho também, do Colégio Irmãs, na época, me ajudou muito a ir pro Colégio Batista, numa transição que eu tava fazendo. Ele, não, vamos dar um jeito, né? Quando a menina Revina falou, tem uma vaga e tal. Ele, não, vamos dar um jeito. Então, o Chiquinho também, me ajudou muito. Então, são as pessoas que só grato ao meu professor Luiz Paulo, né? Como eu falei, que Deus o tenha. São a Elaine, que não tem como desvincular a minha irmã. Que a gente assim, se descobriu irmão na vida, sabe? De olhar um pro outro e falar, cara, é isso. É essa galera da educação, de acreditar, sabe, Silvana? Que eu olhar e falar, cara, não é prova que vai definir. Às vezes, a Elaine hoje, ela é concursada do IFES, lá de Venda Nova, né? Ela tem alunos especiais. Pô, olha incrível. É uma que você pode comentar que você vai adorar. Você vai incrível, incrível. E ela, cara, ela falando, ela teve um aluno dela, que o aluno dela, tipo assim, pra ser mais autônomo e tal, né? Ela falou, vamos na padaria. Isso não tem manual, cara, é tato. Não. Vamos na padaria, vamos sair, claro, com todos os trâmites do colégio, com autorização pra sair da escola e tal. Já era aluno mais velho, né? Especial de 20 e poucos anos, mas mesmo assim, tem todo o trâmite. Imagine um autista falar, ter essa... né? Porque eles não conversam, não tem essa interação, né? Até, né? É muito complicado. E Silvana, assim, ele é surdo, esse menino esse aluno dela. Então, e ela fez isso, não, você vai fazer o pedido, tinha intérprete de Libras, você vai fazer o pedido, você vai pagar, você, assim, cada um com a sua parte. E ele se sentiu incrível, porque era o dinheiro do trabalho dele que ele sempre quis usar e ele não se sentia útil. Em casa, falando, tu vai começar... Cara, eu adoro fazer isso com meus alunos, principalmente quando estão mais novos, né? Tu vai lavar a louça. Mas homem, mulher, não importa, tu vai chegar em casa, teu trabalho é varrer o chão. Pô, isso não tem... Não, tu trabalha varrer o chão. Dever de casa, você vai varrer o chão. Tu vai olhar ali, tu vai falar... pai, mãe, se precisa de ajuda em alguma coisa. Tu vai ali. Se fala que não, tu vai estudar. Tu leu, tem muito disso, de aula invertida também. De, eu sou muito eloquente, tudo. Leitura... Termina o modo... leitura do modo, exercício do modo. PH, como eu te falei, é completo. Estrutura do Batista. Televisão em cada sala. Eu projeto, não fico mais tempo no quadro. É tempo de aula. Isso é muito bom. Não tem que ficar escrevendo às vezes. Eu perco meia hora escrevendo. Não, eu tô meia hora falando, sabe? Meu aluno, ele apontando imagem, eu entro na internet, eu entro no meu celular e projeto a televisão. Então, assim, estrutura magnífica. E também eu vou olhar pro outro lado, tá? A galera que não tem estrutura, que é o que a gente vai chegar quando falar do Enem. Exatamente. Que a gente vai falar do Enem, inclusive.
E Silvana, e eu acho isso mágico, né? Pra fechar essa parte aqui, pra gente depois para a pauta do Enem mesmo. Eu acho isso mágico, sabe? Que, como eu falei, meus alunos, eu lembro meus alunos vieram com o olho brilhando, alguns que entraram agora no primeiro ano. Eu lembro que essa habilidade chegou, professor, caraca, com o olho brilhando, caraca, olha só, o Arthur, a mãe do Arthur, e o Arthur me agradecendo, que estaria aqui a Cida, beijo pra Cida e pra Laura, que eu queria. As duas iam estar comigo, que eu vou já falar desse trabalho, que não tem como associado ao nosso trabalho. Pô, a Cida trabalhou a África a semana toda antes do Enem e cai a redação de África. Entendeu? Eu e a Laura batendo, a Laura colocou o Pantera Negra lá no negócio da citação, até na live que eu fiz antes, até resolveu me convidar. E ela colocou assim, cara, cultura pop. Até o Rafael trabalha muito no Cineclube Debates e no Talmacast sobre como a cultura pop vai. E é repertório. Eu chamava de citação, não sabe citação, a Laura, não, mas ela bonita, é repertório sociocultural. A Laura é uma lady. Você traz eles aqui, uma oportunidade, a Laura e a Cida, assim. Não puderam, elas estão trabalhando até na rede pública, que elas trabalham também no Weber ali. E elas não puderam, infelizmente, por causa da agenda. Mas o Silvano, então, assim, um trabalho a gente faz incrível. E aula extra, e vai todo mundo junto, e vambora, vamos ali. E sabe, aí depois que você vê o aluno chega e te para na porta, igual foi essa galera primeiro ano, foi a primeira turma que eu entrei. Falou, caiu isso, caiu aquilo. Aí virou, pô, quase gabaritei história, quase gabaritei humanos, filosofia, sociologia, geografia, que a Tati também maravilhosa. A gente trabalha, eu trabalho com professores maravilhosos. Então, em qualquer lugar que eu trabalho, eu tenho professor de ponta do meu lado. Então, eu fiz um trabalho com a Karime no pré-vestibular, que também sou professor preparatório pré-vestibular, Alex Freitas, com o Bruno também, que é maravilhoso, minha área de humanos, João Paulo, História, lá no pré eu sou filosofia e sociologia só. E a Karime, a gente fez trabalho de aula de bioética, que era sociologia com biologia, sabe? Trabalhando juntos ali. Então, é um negócio diferente, se a gente faz isso. Que é a educação mudando, é você entender, cara, o aluno tem outras valências que a prova não vai medir. Sim. Que a prova não vai... e às vezes, e eu até falo isso com os alunos, para não ficar chateado, porque às vezes os pais estão dando para eles que nós não tivemos. Sim. Eu sou escola pública, a vida toda, não tinha também, condição. Então, também. E aí eu falo, gente, às vezes o pai tá te cobrando, ele tá cobrando porque ele quer ver o resultado. Infelizmente, na cabeça dele, de alguns já hoje mais entendem também, são mais, pelo menos os que lidam comigo, muito tranquilos. Até confio muito, como se tem aquela Larissa, então o Matheus, são ímpares. A própria Cida, apesar de ser educadora, a Laura também do filho dela, então a galera assim, sabe, que confia mesmo, que agradece, vê ali, pô, isso aqui, critica também quando tem que criticar, a doutora Flávia, também direta, e falando com a gente lá, dando um norte, falando, isso é bom, isso não é, sabe? Mas... Quem é o educador é a gente que tá dentro da sala. Então é eu que vejo todo dia. Eu vivo mais com eles do que a própria família. Eu vivo mais com eles do que com a minha própria esposa, se para pensar. É aquela da família, do trabalho. Exatamente. E essa vivência a gente vai vendo coisas, que é o que eu te falei lá do meu início, dos meus professores olhando pra mim, falando aí tem coisa. Eu lembro que o França, eu cheguei numa situação na faculdade, agradeço demais o França, que todos... que eu já falei, mas o França teve um momento que ele foi na faculdade, o Anísio falou, o Anísio, coordenador do curso, me ajudou demais também, meu grande mestre Anísio, ele falou, o França quer conversar com você hoje, vem aí, que eu tava naquela, vou ter que ou parar de trabalhar, eu não podia, né, porque eles dependiam de pagar a faculdade, ou eu vou ter que trancar o trabalho e a faculdade, não dava pros dois, graças a Deus veio, na época o João Paulo me abrindo portas, outro substituto ali no Santa Rita, funcionou. O Caviu também, que sempre me deu suporte, muito apoio ali também nessa transição para a faculdade. O Fabrício ali me ajudou muito, então não posso reclamar. Deildo, né, presidente, também me ajudou muito ali na Caviu nessa transição. Faltava muito trabalho, eles não tá de boa. Sim. O Adney até, que ficou lá que era a minha função, né, me ajudou muito também. A galera me ajudou muito, né? Então não tenho o que reclamar, sabe, Silvana? Mas ali eu lembro que o França falou, tu não vai parar não. Ele olhou dentro da minha cara, ele falou, e eu não entendi aquilo, eu já no final, 5 períodos, já no final dos 6 períodos, em 3 anos na época, a licenciatura voltou a ser 4 agora, e ele virou e falou, cara, não para. Que eu falei, não, vou ter que parar, tem estágio atrasado. Não para. A gente acredita em você. Pô, assim, até lágrimas nos olhos quando falava, porque eu falo, caraca... E não foi prova, cara. O que ele me viu de diferente? Eu era péssimo na matéria dele, que é o mais legal. Mas o professor era péssimo. O professor vê. Você pode pegar meu boletim, eu tenho muitas notas altas para faculdade, de épocas e tal, mas as minhas menores notas são em algumas matérias assim, que era dele. Mas não, ele falava, esse cara tem diferença. Sim. Essa valência, aqui vai funcionar, sabe? Então, assim... E você tá conversando com muita gente aqui, Silvana. Eu gosto de dizer muito isso. Eu acho que o professor tem que ter aquela humildade de pensar que ele esquece, às vezes, a cadeira que ele veio. Eu tenho também esse outro ranço aí com alguns professores, que eu digo assim da vida, tô falando qualquer educador que faça isso. Mano, tu saiu dessa cadeira. Às vezes eu tô nessa cadeira em uma outra situação, seja, como falei, pra fazer outra graduação como eu tô fazendo, pra mestrado, pra um doutorado, eu tô em outra cadeira também, eu tô na cadeira do aluno. A gente tem que saber como é que é, e tem professor que esquece. O professor é uma posição de poder, como a minha irmã sempre diz, a gente trabalhou na iniciação científica lá na Fundação São José, né, que é de onde sou formado, que era gênero e relação de poder. Ela fala, isso aqui é uma posição de poder. Infelizmente, tem gente que quer humilhar o outro. Eu falo meus alunos, o dia que vocês não estiverem entendendo o que eu tô falando, me fala. Você pode perguntar pra eles.
Claro, sempre vai ter um outro que não gosta, é natural, mas no geral você pode perguntar meus alunos questão de respeito, de falar. Você tá entendendo? Estamos aqui e outra. Eu dou essa liberdade, até falei esses dias. Os alunos na turma, professor, fala comigo. Entendeu? Fala com a minha coordenadora, você não tá gostando, porque eu também tenho que melhorar, eu também erro. Eu falei, evolução. Todos nós recebemos crítica e tá tudo bem, gente. A gente tem que melhorar né? Como que a gente vai sempre achar que a gente tá perfeito? Não tá. Não tá perfeito, não. E Silvana, e é engraçado que minhas pessoas acreditarem em mim, e é uma coisa que eu olho hoje, eu tenho alguns alunos, né, que têm especificidades que eu acho muito legal. E tem uma aluna que você pegou muito em mim, uma aluna que já tá comigo há muito tempo também, ela foi no início da formação, agora voltou mais no ensino médico, eu adoro ela de paixão. Mas que são alunos que às vezes se identificam com a gente pela similaridade. Eu sou um cara, eu tenho TDAH, eu tenho insônia severa, eu sou dislexo, e eu tenho leitura dinâmica, isso é muito engraçado. Eu descobri depois de velho que era dislexo, porque eu li, mas de vez em quando eu comi uma palavra, eu esqueci uma palavra no quadro, gente, o que tá acontecendo? Aí eu fui fazer testes e tudo. E aí eu sou dislexo, sou daltônico, então é muito engraçado. Você não tinha nada pra ser professor. Não tinha nada pra ser professor. Pô, eu faltei aula de arte, pô, não conseguia ver a cor direito. Então era muito engraçado. Até eu falei, né? O Felipe falou, colocou a luz aqui no ambiente, pô, pra mim você não ia te enxergar com a cor direito. É muito engraçado. Porque, eu não ia ver, às vezes, dependendo da luz, eu tenho dificuldade pra enxergar. Então, assim, é uma porrada de coisa que você vai falar, não vai ser professor. Não, mas se fosse, eu não era pra estar aqui sendo jornalista. É um monte de coisa que eu enfrento até pra chegar aqui. Então a gente tem que inventar os limites da gente e mostrar que a gente é capaz. E isso você tá mostrando muito bem. Obrigado. E aí que eu volto pro Colégio Batista. Não tem como desassociar, igual eu te falei, porque a abertura que o colégio me deu... E a Ivanete, cara, a Ivanete é incrível, Minervina, como eu volto a dizer, ela abriu ali, eu conversei... Eu lembro que a Minervina foi a primeira vez que deixou o currículo. Sou filho de fulano. Sim, normal, você vai no negócio. Já parece, não tá bom. Deu 2 semanas, eu voltei. Falei, Minervina, deixa eu começar de novo. Ela tomou um susto. Eu sou professor Asa, eu sou isso aqui. Eu lembro até hoje, ela falou, você me dá... Eu sou palestrante também, tá? Nem falei, eu sou palestrante. Ela virou, tu dá uma palestra pra gente então aqui pros professores, pra ver como é que é. Ela tá testando. Sim, às vezes você vai na ganância, não, quero cobrar. Não, dou a palestra. Vambora. Foi aonde eu falei, é a chance que eu preciso. Eu sou muito assim, Silvana. É a chance que eu preciso. Exatamente, tem que ser. Eu lembro quando eu passei no temporário, foi uma prova, foi o único ano que teve prova de DT no Espírito Santo, de 2016 pra 2017, que eu trabalhei no Cândido da Pova, em Apiacá. Designação temporária, 5 meses, substituto. Não, professor de licença maternidade. Eu lembro que o Murilo foi até o cara, que era meu veterano na faculdade, até concorreu. Pô, pena que é só 5 meses. Eu não conseguia ouvir ele falando isso. Eu falava, pô, são 5 meses que eu tenho que mostrar quem eu sou. Eu tinha isso na cabeça. E, cara, dali meus alunos foram incríveis. Foi muito incrível. Eles queriam fazer abaixo-assinado, ficavam, não, gente. E aí eu lembro que teve uma turma que não queria aceitar o professor. Eu lembro que eu falei, então eu não ensinei nada pra vocês. Aí eles travaram. Minha turma terceirou na época lá do Cândido da Pova. Então, eu não ensinei nada pra vocês. Já pensou o quanto que ela tá? Que ela foi uma gravidez de risco, ela ficou 1 ano e meio parada, né? O Murilo pegou 1 ano, depois eu peguei esse outro 5 meses. Eu falei, vocês têm que acolher ela. É o que eu te falei, isso não tem no manual, isso não tem ali. Eu falei, você tem que acolher ela, você tem que fazer sentir a pessoa mais amada do mundo. Ela vai voltar insegura, os filhos dela quase morreram. Você tem que abraçar essa parada. E eu acho que a humanidade que pauta aí, tá, Silvana? Eu acho que é isso que o pastor Isaac, Vanete, a Patrícia, né, a Minervina viram, né? E agradeço eles de antemão sempre, aí, ó, agradecendo. Porque é o que eu falo, se não tem eles, não teria isso aqui, essa conversa, não, sabe? Então você tá conversando com muita gente aqui. Tem meu primo Hugo, pô, que é meu irmãozão, que Deus o tenha, que acabou falecendo. Era o único professor da família, inclusive, na época. Tem minha tia também, uma outra tia, mas ele, assim, da família ali, da galera, era o único professor. E você tá conversando com ele aqui. Eu tenho essa eloquência dele, sabe? Ele era professor de matemática, eu escolhi a matéria errada na época. Eu falei com você, escolhi a matéria, mas ele era o cara eloquente, brincava, sabe? Deixava leve. Eu falei, mas ó, eu até brinco, ó, e isso eu aprendi muito com França. Ele brincava muito, França, adorava França. A eloquência dele, ele vibrava, estava subindo na cadeira, eu faço muito isso, né? E eu gosto assim. Que você anima. Pensa aquela aula de história, 1500, não dá. E quando você lê o livro e pede pra fazer o questionário. Meu aluno, não dá. Eu tinha uma aluna que ela fala isso, pessoal, isso aqui é pode estudos, vamos seguir, vambora. Não é assim não, pô, vamos explicar a parada. Ana Beatriz que ela fala isso, a Ana Bia falava que ela virou, mais que um estúdio podcast. Aí o próximo assunto, não, mas professor, explica por que é mais que um estúdio podcast. A estrutura, tem a Silvana, tem ali o Felipe, ó, o Felipe tá sempre com o joinha ali, muito legal, tá com o joinha. Então assim, ó, tô te explicando o que é, não, é só próximo assunto. Não, a Ana Beia que fala muito isso, né, a Ana Beia, que a gente chama ela lá do 2º ano, ela fala... Aí o professor, antes tinha uns professores que explicavam, eu falei, não, se eu estiver fazendo isso, não tapa na cara. Eu brinco com ele, você tá maluco. Eu, não, se eu estiver fazendo algo ruim, me avisa, que eu vou errar. Silvana, eu sempre falo, eu vou errar. Todo mundo vai errar. Eu erro, às vezes eu cometo excesso, todo mundo comete. É como a gente lida com erro. Outra coisa que eu aprendo muito com a tia Patrícia, com a Ivanete. Como você lida com o erro? Minha irmã também, a Helena, fala muito isso. Daisy, né? Como você lida com o erro? Porque a gente vai errar.
Sim. Sabe, a gente vai errar, a gente tá igual você falou, evolução. Agora, pô, Silvana, desculpa, aquele dia eu errei. Mas outra, não é aquela desculpa só pra fazer de novo, não. Não. É você entender a sua mudança. E mudar é difícil. Muito. A gente fala muito de negócio de opinião. Ah, eu tenho opinião forte. Não, às vezes você só é chato. Que a gente brinca assim, né, Silvana? Ignorante. É ignorante. Opinião forte é você saber ouvir uma outra opinião, você ver um outro ponto de vista e falar, pô, maneiro isso aí. Sabe? É você ter caráter suficiente. Eu consigo mudar aqui de vertente. Sabe, Silvana? Então, assim, eu falo muito isso deles ali no Batista. A Ivanete, como eu te falei, que viu isso, tá? De falar, não, esse cara vai. E hoje ela me dá... E ela mesmo falou, tá? Até brincou esses dias falando com o nono ano lá pra fazer... mostrar isso como é que é o ensino médio e tal. Aí a Ivanete falou, como aí, Laura? Eu acertei o tema da redação no ano passado, a Laura acertou desse. Como que acertou? A gente fazia esse trabalho junto. Por isso que eu queria que as duas tivessem que a Laura e a Cida. Que esse trabalho junto e tal, vamos aqui entrar, entendeu, Silvana? Junto, essa leitura do que tá acontecendo no cotidiano, sabe? E é isso que eu ia falar desse tema. Você tá aí, com os desafios para a valorização da herança, né, africana no Brasil. Porque, assim, como que você achou esse tema? Eu achei perfeito. Maravilhoso. Qual a sua avaliação sobre o tema do Enem? Vamos lá. E você acha que a maioria dos alunos, não estou falando os seus alunos, não. Dos alunos em geral, o Brasil, como o olhar de professor que você tem, você acha que estava preparado para essa questão, esse tema de redação? Então, vai ter o sim e não aqui, mas eu vou explicar o porquê. Não é ficar em cima do muro, não. Você vai entender ela. Sim. Que é outra coisa também na educação. Não é tudo tão preto no branco, não. Não, sim. Você tem que entender que cada caso é um caso. Silvana, é o seguinte, vamos pela primeira. Para falar desse tema, primeiro é a ideia que o governo vem mudando. A prova do Enem, eu falo que esse ano voltou a ser o que era. Então, você acha que ano passado ainda não estava? Não, ano passado foi o sinal. Na verdade, ano passado foi o que abriu a porta. Que eu ia Qual falar foi desse o tema? Era um tema passado sobre o trabalho invisível da mulher, né? No caso, a isso. invisibilidade do trabalho. Nossa, aquele tema... Também amei. E aí, pra comentar desse tema desse ano, eu tenho que comentar do ano passado. Não, mas é isso que eu ia falar. Eu tô até com a lista dos temas, né? Que só pra colocar pra galera. Esse teve aplicação regular, tá? Que teve a PPL, ainda vai ter a PPL agora, né? Das pessoas livres, privadas da liberdade, né? E aqui, ó, aplicação regular. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Quase, tô falando, obviamente, não é dado nenhum oficial, mas 99% dos homens eu acho que olhou, o que é isso? E 99% das mulheres olhou, infelizmente, 99% dos homens não sabiam. E aí, de novo, do privilégio, que eu agradeço de novo a minha irmã Elaine Borges, assim, fez um trabalho maravilhoso comigo de entender no gênero de relação de poder, de falar isso, cara. Desce do teu lugar. Saramago falava, você tem que sair da ilha pra ver a ilha. Entendeu? Saramago, ele dizia isso. Então, pra eu poder ver esse tema, eu não tenho como desassociar do tema do ano passado, que foi o pé na porta. Voltou a ter ditadura, até falei a minha turma atual do terceiro ano, né, que eu tava te falando que era segundo ano passado, eu dei uma prova com 20 questões, eu sou meio apelão com a prova. Não concordo com prova, mas é que eu brinco. Eu faço com eles do sistema. Não, porque o sistema é esse, então, você vai ter que você por esse sistema. Eu faço, claro, tem a hora que eu dou silêncio, tem aluno que não consegue fazer barulho, mas às vezes do nada eu dou um chute no armário, eu brinco, eu dou uma ali na sala que eu falo, eu vou simular a pressão que você vai sentir lá. Exatamente. No início, todo mundo quer me matar. Mas aí foi o que eu te falei. Chegou minha turma de primeiro e segundo ano desse ano que eles toparam, a sua prova é muito mais difícil. Então. Sabe? Então ali, mas com aquele orgulho de falar, cara, eu tô preparado. Aí eu te falo. Então, esses alunos sim, estão preparados. A Laura também, o Bruno, né? O Bruno também trabalha como preparatório de professor de geografia, também diretor do Weber. A gente faz esses trabalhos lá também no Weber. A Cida já faz, a Laura já faz. E o Bruno também é genial pra falar de atualidades, né? Que é a área dele também. Então, tem uma galera que eles fizeram de tudo para preparar. Eu lembro que teve uma... A Laura, por exemplo, trouxe uma corretora do Enem pra gente aqui. Ela veio, né, a Mari. Ela veio no Batista, por tudo ali, intermédio da Laura, conseguindo sistema PH e tal, que é absurdo, foi um grande acerto do pastor Isaac. Colocou na hora certa, colocou na hora da pandemia, inclusive, a gente não parou a aula. 15 dias depois daquela pausa, aula online, vamos embora, não é o sistema que gostava, mas tava tendo aula. Entende? Então, aí é o que eu te falo do preparo. Então, pra uma galera, às vezes, não teve tanto preparo. Mas aí que eu tô dizendo... Do Brasil, mas aí não é culpa nossa. Isso que eu quero dizer que a gente tá ali. Aí é onde você vê a diferença. Na escola pública, a gente teve aquela péssima reforma do ensino médio. 2017, 2017, eu acho que foi votado, se eu não me engano, né? Dá uma conferida depois a internet, vamos dar uma conferida depois no dado correto, é isso daí. E aí o Temer fez aquela reforma do ensino médio e, cara, é o que me irrita. Quantos educadores estavam lá pra votar a reforma? Às vezes, quantas pessoas da saúde estão lá para falar de saúde? Quantos policiais ou segurança pública estão lá para falar de segurança? Pô, isso me irrita brutalmente. Silvana, beleza, é a democracia que a gente viu. Tá, eu concordo, tem a regra do jogo, ser democrático para todo mundo, mas a gente tem que ver quando não tá bom pro povo, tem um trem errado.
E aí, Silvana, é o que eu te falo. Com a situação de 2017, com essa nova reforma, e aí veio a pandemia para piorar, a prova meio que foi perdendo uma força. A prova foi ficando, tem temas ali, até são maneiros, você vê a inclusão do SUD, se não me engano, isso aí foi 2009, 20, depois eu vou olhar aqui, que é super necessário. Mas você vê que foi dando aquela miguezada. Não esse do SUD foi maravilhoso. Sim. Mas foi caindo a qualidade. Foi caindo a qualidade de certas coisas. Mas aí eu volto nesse da mulher. Foi necessário, porque é algo que te atingiu. Exatamente. Opa, a galera sabia falar sobre. E a galera que não tá estudando... Ou vai aprender. Vai aprender. E que eu digo não tá estudando agora, Silvana. Aí, mas você tá falando que você é de colégio particular. Não. Eu tô falando estudando da vida. Porque o cara... Aí eu vou dizer como homem. Eu tô privilegiado aqui, eu não prestei atenção no que a mulher faz. O que eu trabalho na jornada dupla da mulher? Tá cuidando do filho, tá trabalhando, tá em casa. Exatamente. É dificílimo. Aí, de novo, é o que eu falo. Pega na vassoura, vai lá ajudar a tua mãe. Vai lá lavar um copo. Você já prestou atenção na sua mãe? Você já prestou atenção? Eu tenho dinheiro. Você prestou na faxineira, na babá. Cara, eu tenho um aluno que a gente fez esse trabalho de estratificação social em sociologia. Eu comecei a andar com eles no colégio. Que aí volta dos dois tempos. Eu comecei a andar com eles no colégio. Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Eu já sei. Eu falei, olha só. Aí, por exemplo, eu chegava aqui na Silvana, jornalista, falava, o Felipe, que tal. Às vezes chegava na faxineira e ficava com medo de falar com eles. Na cozinha, ficava com medo. Eu falei, vocês repararam? Diferente de cargo. Como falo com vocês, da diretora, da secretária. Não, eu na faculdade de comunicação. Eu sempre a pessoa estava lá limpando lá, eu ia boa noite, ou era bom dia, porque eu vivia lá, boa tarde, bom dia, boa tarde. Sim. E eles conversavam muito comigo. Aí uma delas falou assim, eu gosto tanto de você que você para pra conversar comigo. Porque e como é diferente. Tem muita gente que parece que eu nem existo. Aí sabe o que eu falei? Como não? Se o meu pai é zelador para eu estar fazendo a faculdade aqui, ele está sendo zelador da igreja lá fazendo o mesmo trabalho que você faz. Exatamente. Entendeu? Então, assim... Mas aí a gente não esqueceu de onde a gente veio. Exatamente. A minha mãe. Eu fui um dos poucos homens que na hora que bateu o tema eu dei um sorriso. Eu de casa, eu falei, caraca. E é engraçado que eu nem lembrei que eu tinha acertado o tempo. A gente fez uma aposta lá no grupo, né? Depois eu vou falar um pouquinho no preparatório também, que eu tô desde 2019, do Alex Freitas. Alex também é um grande paizão aí na minha vida, professor de Química e Física. Já deu aula pra todo mundo, bom Jesus. Fica bravo que eu falo. Quer denunciar a idade dele, mas velho. Velho, tá vendo, né, Alex? Não sou eu que tô falando. Mas aí, cara, o Silvano é muito legal, porque ali a gente, fazendo trabalho e tal. Aí eu lembro que no grupo a gente meio que fez uma aposta, né? No grupo lá dos alunos, né? Colocou lá, aí a Carlinha foi até uma ex-aluna minha do Batista, ela falou que, gente, depois da prova, nem tava lembrando, o Asa acertou o tema. Ele falou que eu dou uma aula pra eles, né, de repertório, né, como a Laura ensinou, não é citação, tem que falar direito aqui, como professor. Que eu falava, eu sou da antiga, é citação, não é repertório, Asa, a Laura. Eu não sabia disso, repertório sociocultural, a Laurinha que me ensinou. Aí a Laura, e a gente trabalhando junto, fazendo aula junto ali o tempo todo. Mas aí no pré, né, eu fazendo atualidades e dou uma aula, né, de repertório pra eles. E ali eu falei, cara, Asa, o que você acha que vai ser? Cara, eu acho que vai ter a ver com mulher e trabalho. Sabe, assim, não foi à toa. Eu falei, mano, tá desenhando muito em falar alguma coisa da mulher. Ela falou, mas vai falar de trabalho, eu tô sentindo governo. Que é onde a gente começa a sentir o que é a questão, ô Silvana. Que é o que eu vou te falar, a prova voltando a ser o que era. O que era a prova do Enem? É quem estuda. Mas estudar não é decoreba, que é outra coisa que me irrita às vezes. Eu vou decorar que é massa de pastel e tal. Eu vou decorar isso aqui, Morúcia. Tem que falar, fala pro... melhor massa, hein, da região. Quem come pastel lá da São José, ó. Esse aí, bom. Melhor massa de pastel. Meu amigo Sérgio, Vivi, ó, tamo junto. Tá, ele fazer uma propaganda, né? Mas não é o Sérgio, tio Sérgio, não é? Não. Se for o tio Sérgio, eu falava, vou lá pegar uma massa. Mas, Silvana, aí eu pego, vou decorar só o nome, vou decorar o número, não. Vou entender por que tem aqui a bandeira. Eu vou entender como é que é a posição. Porque é italiana, porque vem de origem italiana. Ironicamente, se a gente voltasse ao futebol, por que a Itália é azul, mas não tem azul no uniforme da Itália? Tem uma explicação. Eu não sei, depois eu também não lembro, não. Te conto depois. Eu vou pegar, mas tem explicações do futebol aí. Esse meu amigo Rodrigo Kelly, que gosta muito também, que fala essa parada. Mas aí que tá, Silvana. Então, não é decoreba. É conteúdo, é você ler. Um dia eu li em algum lugar que, opa, isso aqui é isso. E eu falo, cara, eu falo aos meus alunos, eu vou treinar vocês a um nível, já que a regra do jogo é essa, eu volto a dizer, não concordo com prova, não é algo que vai valer a ninguém. Eu até falo, cara, presta atenção, não cola, vocês estão enganando vocês, não sou eu. Você tá falando isso para o professor falando, não, mas eu mostro isso para eles, tem uma diferença. Às vezes, muita gente me pergunta, Silvana, até a Elaine fala muito isso. Mas como é que você consegue, ela falando, ela vê isso, na verdade, né? Outras pessoas perguntam, como é que você consegue fazer seu aluno acreditar nisso? Porque eu não tô mentindo.
É muito diferente, como eu te falei do pastor Isaac aqui, é muito diferente se eu vou na pessoa que só fala porque é um personagem e a pessoa que vive e que prega. Então, quando o pastor Isaac fala, você fica encantado. Não só da sabedoria que ele tem, a vivência. Ele acreditou até no Colégio Batista em pé hoje, porque ele acreditou lá atrás. Ele, dona Leni Mota, né, que até a ala SEB, a gente tem uma ala de artes e tal, lá que a Minervina até colocou na época, que é a ala SEB, que é o nome da dona Leni Mota Dutra, que é a pessoa que acreditou, a galera que acreditou lá, sabe? Pra colocar, ó, tamo aqui acreditando. Entende? Então eu acho que tem muito dessa parada, porque você viver o que você prega, Silvana, é diferente. Que a galera sabe, pô, eu posso ter, eu até brinco, posso ter o defeito que for, mas não falo que eu não fiz, não. Ah, ele subiu na mesa dando aula. Sim, subi, desci, rolei no chão. Teve um dia que eu tava dando aula pros meus alunos, essa turma que eu falo que hoje é segundo ano, que o pessoal fala que... eu preferi por causa disso, que uma vez eu fantasiei todo de soldado mesmo, peguei uma vassoura pra falar de guerra de trincheira. Eu pulei por cima da mesa, eles morreram de rir, tomaram um susto, eles falam, eles lembram dessa aula até hoje. Às vezes não vai lembrar, mas lembra daquele momento, sabe? Sim, eu quase desloquei o ombro naquilo que eu pulei por cima. Aí eu falei, tô ficando velho pra esse negócio. Mas aquilo marca. E você acha que o pessoal saíram bem? Acho que sim. Na primeira, naquela do ano passado. Sim, já começou, na verdade, a acordar uma galera. Na hora que dá a primeira, Silvana, eu acho que, aí principalmente nessa da mulher, a galera, opa, que igual eu falei, pô, até você tem esse trabalho, graças aí também junto com esse trabalho com a Laura, igual eu te falei. E esse ano a Laura acertou que essa leitura a gente vai tendo o que tá acontecendo. Que ela falou, cara, deve ser alguma coisa de minoria social. Pode falar alguma coisa do negro e tal, ela foi quase certeiro. Então, assim, e ali eu acho que a galera foi bem, porque no passado já mostrou, opa, voltamos a ter uma prova que é quem estuda. Não caía ditadura durante alguns anos, com uns 2, 3 anos você caía ditadura. Exatamente. Isso muda, a pessoa pensa que não muda, isso muda um preparatório, por exemplo, preparatório. Eu tenho que aplicar o que tá mudando. Por exemplo, eu tava com uma leitura, eu lembro que teve 2 filósofos que eu peguei, pô, esses filósofos nunca caíram no Enem, mas em 2020, 2021 eu falei, vou apostar nesses caras, porque tá uma leitura. E caíram. Eu fiquei, pô, caiu, porque esses caras são mais aqui de tal ideologia. Acho que cai. Esse é o nosso trabalho, sabe? E eu gosto muito de fazer uma fala do Maquiavel, até que a gente tava falando mais cedo. Às vezes a notícia que tu tá dando não é tua opinião. Exatamente. Às vezes a notícia que tu tá dando, você nem acredita naquilo. Mas é... Maquiavel falava, quando foram, a igreja foi questionar ele do príncipe, bagulho é esse que você tá escrevendo aqui, mano, que isso? O cara vai matar o pai, matar filho, não sei o que o Maquiavel fala. E é o pessoal, quando infelizmente morre alguém, é o estilo do terreno. A pessoa esquece mais fácil a morte do pai do que a perda do patrimônio. Maquiavel dá umas pancadas na alma. E o Maquiavel, ele era genial, ele viveu, ele é o pai da ciência política, não é à toa, Silvana, porque ele viveu 14 anos vivendo, respirando política em Florença. Ele ia fazer ali diplomacia, ele era tipo um chanceler, o quarto, quinto homem do poder ali em Florença. Ele queria unificar aquelas cidades-estados ainda, ele queria unificar a parada e tal, pra ser tipo uma França, uma Espanha grande. E ali ele ia na política, ele vinha aqui, Silvana, você é a rainha e tal, como é que você fala como é que você fala do seu povo? Aí tu falava. Aí à noite, em vez de eu ficar no palácio, não, eu vou dormir aqui na cidade, às vezes numa casa noturna, num bar, mesmo na taverna. E ele colocava roupa assim e falava, e aí, como é que é isso? Qual é dessa rainha Silvana aí? Sabe? Então ele vivia. E aí ele falava, o que eu escrevi no Príncipe não é o que eu acredito, nem é a minha opinião, são como as coisas são. Sabe? Então, dando essa ideia aqui do maquiaveliano, inclusive, com ela tem o maquiavélico. Hoje a gente já fala nisso, não, é maquiaveliana a filosofia dele. Tá errado falar maquiavélico. Maquiavélico foi para pejorativo na época, historiadores da Igreja Católica da época, aqui pejorativo, não. É maquiaveliano, porque o camarada, ele tem uma linha de filosofia, entendeu? Então, isso, Silvana, faz a gente perceber o que tá rodando e falar, cara, eu tenho que aplicar aqui no preparatório o que tá chegando. Então, se começa a parar de cair igual parou de cair ditadura, não adiantava ficar falando ditadura. Aí, às vezes, cai no esquecimento. Aí a gente entra no revisionismo histórico, que me incomoda. Aí eu vou apagar essa parte aqui porque eu não concordo com ela. Irmão, você não pode fazer isso. Entendeu? Como historiador tem que mostrar. É como tu falou, tu vai olhar essa caneca aqui, o fato tá aqui. Sim. Você pode ter outros pontos de vista, mas o fato tá aqui. Sabe? Então assim, Silvana, e aí como historiador, esse compromisso com a verdade que a gente tem, esse compromisso de mostrar e pensamento crítico. É outro problema, eu tô aqui pra mostrar fato. Pô, vai no Google. Tô aqui pra mostrar fato, vai ler um livro. Exatamente. Você tem que fomentar o pensamento crítico. Você tem que fazer, quem é você, bicho? Quem que tu faz? Eu falo muito isso. Claro que aí, nossa, aí tem gente que agora vai me matar. Né? Mas eu falo muito nos meus alunos, principalmente no pré-vestibular, que eu tenho essa liberdade maior de fazer, de falar assim, o que você quer fazer? Aí o moleque, quer e tal. Dá um exemplo aqui, não que o maior hype do momento, é medicina. Então, será que todo mundo tá indo pra medicina e quer ser médico? Claro que não. Todo mundo que tá indo pro jornalista quer ser jornalista? Não tem nem Não tem nem, igual professor, não tem. Me chamou, quem que me chamou lá do IFE? Me chamou pra dar uma palestra, porque quer fazer... Aí eu olhei assim, pra palestra pra quê? Pra ser
Alguém quer ser jornalista? Quem quer essa doideira, né? Eu falei, ó, não entra, o benefício de não ser jornalista. Tem gente que legal. E pior que tem uma menina jornalista que até estudou com a Regina Batista, que foi lá esses dias no Batista. A gente tá fazendo essa reconstrução histórica dos 30 anos. Isso aí, que legal. Tem até um documentário meu que eu fiz com o Adriano, não sei se você lembra dele, o Adriano, com 25 anos Batista, a gente fez, não saiu por causa da pandemia. Até ver depois se sai de novo. E aí tem uma menina que ela saiu dali do Batista, a gente não tinha ensino médio na época, foi pro IFE. E do IFE ela fez jornalismo, tá ali, ó. Então tem, Silvana, tem gente. Tem uns doidos que quer ser professor? Tem. Mas, Silvana, mas aí, voltando nessa ideia de você pegar o hype, por exemplo, da medicina. Eu tô no hype da medicina aqui. Não que não possa ser médico, mas será que tu ama essa parada? Será que você tem vocação, dom? Exato, dinheiro, é só por dinheiro. Porque Pô, é uma elite. É isso aí, tu vai ganhar dinheiro se tu é bom no que tu faz. Em qualquer uma coisa. Entendeu? Tu precisa da oportunidade. Como eu falei, eu hoje sou quem eu sou por causa do Colégio Batista. Eu, pra onde eu fosse, eu vou, passei num concurso pra ganhar 100 mil reais, tomara, né? 100 mil reais e tal. Eu vou estar levando os valores, que até é o nosso lema, valores cristãos, valores do Colégio Batista, valores eternos. Eu vou estar levando o valor do Colégio Batista, porque eu aprendi, eu vivenciei, sabe? Eu sou essa experiência de alguém, acreditou. Que é o que a gente faz, é o que você me pergunta e voltando aqui, né? Rodando, mas voltando os alunos. Que a gente roda muito, né, Silvana? Não só por causa da conversa, obrigado aí pela essa conversa tranquila, mas a gente parar e realmente refletir. Que eu falo, tu quer fazer medicina? Aí teve um moleque parou no mercado, ele era da turma do ano passado, do pré-vestibular do Alex Freitas. O pai dele queria de qualquer jeito que ele fizesse administração, porque o pai dele tem muito dinheiro e queria administrar a empresa. E eu, numa aula dessa, fazendo questionar, eu não impondo nada. Que é o que eu falo? Eu falo, gente, se um dia eu imponho alguma coisa pra vocês, professor, você tá cruzando uma linha aqui. Sim. Porque eu não gosto, que eu te falei, pensem não igual a mim, mas pensem, entendeu, Silvana? Eu tenho isso de bordão, de lema. Sim. E esse é o detalhe. E eu faço a pessoa pensar, é você que quer? Vai ter o pai que quer. Tua mãe, tua tia, sei lá quem quer. Ai, meu sonho, tá, mãe, teu sonho é esse. E qual é o meu sonho? Quem você, eu? Pô, e eu falo as coisas que tu já estão tendo a ferramenta que teus pais não tiveram. Eu falo, dá valor a isso. Isso eu falo sempre. Dá valor a isso. Teu pai, igual o PH lá mesmo com a gente, o sistema absurdamente, assim, maravilhoso, maravilhoso. E o pastor Isaac trouxe, que falou, só tinha Niterói antigamente. Hoje ele trouxe pra cá, pra Bom Jesus. Num preço acessível, coisa que a gente não sonhava. Tu vai, às vezes, em Itaperu, Unicamp, já é 3 vezes mais o preço da mensalidade. Então tu fica, pô, tamo com isso aqui. Essa é a realidade da galera, já temos, como eu te falei, já temos alunos aprovados aí em faculdades. Então você já fica, pô, que maneiro. Mas aí que tá. Teu pai te deu essa condição. Mas também tu tem que entender a tua vida de falar, tá, pai, tá, mãe, não adianta eu fazer tal coisa se eu não vou ser bom nisso. Sabe, se eu não vivo isso, eu não respiro, se eu não tenho dom para isso, eu não amo o que eu tô fazendo. Eu não me vejo fora de sala de aula, Silvana. Eu peço a Deus para me dar saúde para eu continuar. Enquanto eu puder respirar e tiver apto a trabalhar, eu quero estar dentro da sala de aula. Porque eu não me vejo, até minha esposa, quem sabe um dia você passa um concurso de diretor, eu não quero. Eu não sei fazer isso. Eu até brinco com a Ivanete. Eu falo com a Ivanete e com a Patrícia, não sei como vocês aguentam. Porque o meu negócio porque é tudo. Ela segura um mundo lá. A pedagogia tá ali nos dando suporte ali atrás, tomando a porrada às vezes. Então, que é outra coisa também que é um problema. Às vezes o professor quer trabalhar contra o pedagogo. Não tem que ser seu melhor amigo, bicho. Que é o que eu tenho com o André, com a Patrícia aqui, com a Ivanete. Quando eu tinha lá no Caminhar também, trabalhando no Caminhar da Peru, assim, nossa, maravilhosa. Magali, assim, maravilhosa. Romário, a galera trabalhava assim, Claudinha. Nossa, assim, maravilhosa, maravilhosa. Que te segura, sabe? A Pamela, que na época ajudava ali com a gente na coordenação de tudo. Você tem que ter todo esse suporte. Olha a quantidade de coisa que eu tô te fazendo para dar uma resposta, Silvana. O que é a educação? Então, o aluno tá pronto porque a gente tem um professor que acredita. O sistema está errado. O sistema de educação do Brasil tem que dar, e é o que está fazendo agora. Já foi revogado agora esse ano o novo ensino médio, aquela doideira lá do tempo. Vai voltar a ter mais 300 horas de aula, vão voltar a ter as matérias regulares. Eu mesmo ouvi, quando eu ouvi sempre, professor, eu conversando, tranquilizando antes da prova, os alunos, vocês fiquem tranquilos, todos vocês vão ter capacidade de fazer. Eu poderia ser o fiscal babaca, tô aqui fazendo meu trabalho engessado. Eu fui dar uma tranquilidade. Tinha uma menina que eu lembro que ela chegou no primeiro dia, ela foi a primeira a chegar meio-dia na prova do Enem. Ela desesperada, Silvana, desesperada. Coisa que eu também acho chato, o pessoal chegar atrasado em prova de Enem. Ele não chega atrasado pra show. O pior, dorme lá na balca, né? Matéria sazonal do jornalista, ele detesta fazer. Aquele pessoal chega... Achei que vocês adoravam fazer. Não, é ruim. Ó, matéria sazonal. É mesmo? Ovo de Páscoa quebrado. Passou a Páscoa, aí vai ovo de Páscoa quebrado que sobra. Que notícia boa. Eu adoro que você faz uma crítica lá no seu Instagram e fala, notícia que vai mudar a nossa vida. Eu já sei. Eu já sei. E igual essa também. Gente, pelo amor de Deus. Você sempre chega atrasado. Você não chega atrasado, fica horas esperando o show. Agora para o Enem, chega atrasado. E isso que você ainda foi bondoso, fala do show. Chega atrasado no fórum pra ver. Chega atrasado no fórum. Chega atrasado na fila do médico pra ver se tu vai ser atendido. Aí o pessoal fica chorando, mamãe fala, você não deixou outra mãe? Queria vergonha, o cara... Olha, é o que eu falo, mamãe. Mas você sabia que teve uma pesquisa, Silvana, que. Galera, de novo, pode pesquisar na internet essa daí, que essa foi legal. Eu tô dando sem fonte aqui, historiador não pode fazer isso, mas é só porque você falou, não ia nem falar isso aqui, mas você tocou no assunto.
Eu tava estudando mesmo. Aí eu falei, caraca, 4, eu não lembro se é Brasil todo ou só São Paulo, mas 4 em cada jovem entre 18 e 25 anos, 4 jovens, um tá levando os pais na entrevista de emprego. O RH já descarta. Tipo assim, eu tô conversando com o pai ou com você ou com o teu filho, pô. Existe uma geração que eu falo que é nem é Nutella. Nada. Eu não sei, não é nada. Eu falo o seguinte, Silvana, eu tenho uma outra visão. Eu entendo o que você tá falando, concordo nessa parte aí. Eu falo com meus alunos. Eu tenho um certo ano e falo, ai, geração... Não, peraí. Pra começar, é uma geração que foi a gente que criou. Digo assim, a gente, no sentido... Eu acredito neles, porque eles são fluidos, ele tem isso daqui que a gente não tem, porque a gente abriu essa porta aqui pra eles. E eu também não sei, eu tava falando hoje com um taxista, eu não sei se eu saberia viver, e olha que eu já vivi sem A gente já viveu antes disso, a gente sabe como é o mundo, você sabia que nossa geração é a última que sabe como é que era o mundo antes da internet. Então assim, eu falo que a gente tem essa parada, Silvana, mas assim, eles são preparados sim, eles precisam aprender mais. Tem uma parada que aí sim me incomoda. Quer dizer, alguns, claro, já tem uns igual os que eu trabalho, são muito tranquilos. Então você acha que esses temas já estão abrindo uma porta? Tá, ano passado foi essa porrada, colocar a mulher e falar, ó, tamo aqui. E hoje? Causa social. Hoje foi maravilhoso. É porque a prova deixou de ser decoreba. A prova deixou de ser esse negócio aqui. Olha só, tá acontecendo algo brutal, aquecimento global. Olha as flores, não sei onde. Não, irmão, foca no problema. Exatamente. Teve 8 ou 9 questões que eu contei, que eu tava falando com a Laura, que de minha amiga, né? Como eu disse, mas a Laura... Mas que questão é essa que tava falando que tinha que calcular quantas notas que o pessoal tava zoando? Não. Isso daí teve uma de música, que é aquela linguagens. Que ela foi genial, que ela foi falando de música. É uma questão que podia cair em sociologia. Olha só. Em filosofia. Por isso que eu falei, eu tava contando com a Laura, esse negócio de conta, eu falo com meus amigos de exatas, mas que eu perguntei. A Laura, outra professora do Batista também de exatas, essa de matemática, ela falou, ela tava também trabalhando comigo, e o Saulo, um professor de física, amigão meu que já trabalhou no Impulso, antigo Impulso Vestibulares aqui comigo, eles falaram, cara, a prova de exatas tá maravilhosa. A mesma coisa que a gente falou da prova de humanos. Então você acha que o Enem hoje tá focando mais no cotidiano? Ele tá focando no aluno. E, claro, teve alunos, que eu volto a dizer, que é a falha que ele tá tendo que recobrar. Porque agora tudo do nada tem que ser... É a falha que ele tá cobrando lá atrás, começou em 2017, para revogar esse novo ensino médio. Vamos aqui, vamos dar subsídio pra galera. Por exemplo, PH, eu tenho toda essa estrutura. PH mas quem é absurda. Tem? Absurda a estrutura do PH. O PH está preparado pra prova virar 2 vezes se você está preparado pra prova. Isso é maravilhoso, o sistema PH. Ali no Batista, essa do sistema PH ali, Silvana, ele pode virar ao contrário a prova que aborda. Que igual eu te falei, da preparatória, aborda isso, aborda aquilo. Povo, aí é o Zé Povão. Mas aí você não torna uma prova elitista mais. Agora você tá olhando pro povo, igual foi da mulher ano passado. E agora das raízes africanas, que foi maravilhoso. Que a gente, e aí que eu te falo de novo, a Cida e a Laura. A Cida tava trabalhando com a gente lá no Batista, a minha prova do primeiro ano foi de África. Era matéria. Era a África. Eu falei com eles, às vezes eu vou decorar os bantos. Não, você vai decorar. O que é África? O que é essência? Eu falo muito de África o seguinte, Silvana, que aí olha a crítica. Quando você fala África, tem um filme chamado Imagens da África. Um livro chamado Imagens da África. E tem um filme chamado Jardineiro Fiel, que até o Anísio, meu professor, passou na faculdade. E o Jardineiro Fiel, ele fala disso. Assiste o filme, depois você vai adorar. O Jardineiro Fiel. Ele é maravilhoso. E eu, como da cultura pop, esqueci que o Rafael fala muito isso no Tamacast, principalmente no Cineclube Debates. Pantera Negra, que a Laura levou. A gente fez uma aula. Negra, a gente fez um aulão pros nossos alunos lá do terceiro ano, que a gente sempre fez aula extra e tal. E na semana a gente fez intensivões ali com a galera, no pré-vestibular e tal. E a Laura e a gente fez uma aula juntos, sociologia e filosofia com redação. E aí a gente falou, e ela colocou o Pantera Negra lá, e aí cai a África. Olha só o Pantera Negra, tem aquela cena que fala, que o Monger, né, que é o vilão, não me prenda e tal, morreu em combate e me joga no mar como meus antigos ancestrais. É uma crítica que você coloca na redação, é isso aqui. Aposto que teve um que lembrou e fez. Na hora teve, com certeza, Racionais, como eu te falei do Caio aqui. Sim. Eu lembro que o Caio, ele é tão ligado nessa parada, que a Laura, na hora, o Alan, que eu ia ter contato com o Caio logo na segunda, né, que tem aula do terceiro ano, falou, mas pelo amor de Deus, pergunta o Caio se ele citou Racionais. Na hora, porque a gente sabe, aquele, é a crítica ali. Aí, Dr. Mano Brown, você pancada. Pancada. E é o cotidiano brasileiro. Tem um político de São Paulo, esse nome dele, cara, eu sigo ele na internet, que ele fala sobre isso, que ele é negro, ele fala o povo preto, qual que é a nossa situação? E aí cai essa redação, sabe, Silvana? Então, a maioria do povo brasileiro é negra. Estatística, isso é estatística. E se negam. Infelizmente. Cadê a raiz? Entende, Silvana? Pra todo mundo, eu sou branca, não sou branca, eu sou negra. É negra, exatamente. O cabelo é bem crespo. Sim, e esse é o detalhe. Silvana, e não é você... E aí você puxar essa raiz, por exemplo.
se eu não me engano, é a partir de 2014 que a gente começou a estudar fortemente a África. Entra, como eu disse, 2008, 2009, que entra filosofia e sociologia como obrigatórios no Enem. E é isso que eu falo. E a filosofia? O que seria do mundo sem a filosofia? Como é a importância da filosofia, para terminando aqui, que já a gente está estourando. Estourada muito, Felipe, né? Já tá querendo ir embora. Já estamos... Mas... O que a filosofia traz hoje na nossa vida, Wallace? Tudo, né, Silvana? Eu falo que a filosofia... Penso, assim, logo existe. Cogito ergo sum, que é traduzido errado, inclusive, que é penso, portanto sou. Sim. O popular foi penso, logo existe. Não, penso logo, vou ter que fazer alguma coisa lá em casa e tal, tá feito. Eu coloco muito meme na prova, tá? Pra brincar com os alunos. Eu coloco o meme do René Descartes, ele... Eu amo o René Descartes. Eu tô tatuagem dele aqui do Matrix. Ó, eu amo o René. Eu não sei se dá pra você ver, Silvana, tem o cogito ergo sum aqui, ó. Silvana. Ó, não sei se vai dar pra ler, o cogito ergo sum. Que é a colher do Matrix, que o Matrix eu não pensa que é só o mito da caverna, o filme Matrix, não. Mas eu amo o mito da caverna. Sim, não, mas é o mito da caverna do Platão, mas essa hora da colher, você tem que ver a verdade. O que é a verdade? Que a colher não existe, que a menina dobrando a colher. Sim. Que é isso do René Descartes, o argumento do sonho. Gente, eu sempre gostei. Fala, esse podcast tá acontecendo... Agora o Felipe vai ficar doido ali. Esse podcast tá acontecendo agora... Não, o Felipe tá adorando. Aí ele botou assim, pode alongar só um pouquinho. Pode, Felipe, pode. Mas Felipe, agora eu te pergunto. Esse podcast tá acontecendo ou é um sonho seu? Mas então. Por que tá acontecendo? Você pensou sobre cogito ergo sum, cogito. Você pensou, você refletiu logo que é o argumento do sonho. Você não acha que ele tá caindo no sonho? Se uma pessoa ligar o YouTube e vai ver esse final, e vai falar assim, gente, eu acho que eu fumei alguma coisa. Eu tô viajando. Essa tava boa, né? Essa tava boa. E Silvana, exatamente, ele deu uma viagem. Mano, o que esse maluco tá consumindo, né? Mas, Silvana, é esse que é o pensamento, argumento do sonho. É até que a gente brinca, ó, meus alunos, não vai no banheiro no sonho, é selada. Nunca vai no banheiro no sonho que vai dar problema. Porque você não sonha que tá caindo, você toma aquele susto. Assim, não, porque quando eu já sonhei que eu tô indo no banheiro, eu acordo. Você fica, caraca, mano, eu lá, quando era meus 14 anos, eu achei que eu tava indo no banheiro. Não deu muito certo. Você é atrasado até nisso. Até nisso. Ô, Silvano, falando. Não, eu sou atrasado na chupeta até 14 anos, certo? Demorou? Eu não, eu fiquei ali nessa daí, a cama olhou tadinha, meus colchões. Mas, Silvana, e é essa que é a base da filosofia. A filosofia, cara, eu falo muito isso. E o Orlandinho, né, que é marido até, o cara que eu amo de paixão, marido da minha irmã Helene Borges, o Orlandinho, ele fala isso, ele respira filosofia, ele é filósofo também. E ele fala isso, eu acho muito impressionante que ele fala. Que, mano, a filosofia é essa conexão. A gente tá conversando esses dias, sábado saiu todo mundo pra lanchar, né, eu, Ana Paula, a Elaine e ele, né. E a gente trocando essa ideia, cara, e ele foi falando isso, sabe, da filosofia. É muito legal os alunos dele, ele trabalhou temporário lá no IFE, um tempo no IFE de Alegre até. Eles foram lá visitar, que teve uma amostra, alguma coisa lá. Nossos alunos, Orlandinho, pelo amor de Deus, volta pra gente, Orlandinho fica com a gente. E aí eu te falo do professor. A gente volta no nosso começo. A importância do professor que acredita no que tá fazendo e que acredita no aluno. E a base da filosofia. Não o diploma vai diferenciar com filosofia, Silvana. Claro que tem o diploma profissional, não é isso, mas... O que me diferencia, às vezes, de você, negócio do... é um diploma. Eu falo, mas é um diploma. Exatamente. Às vezes, o meu aluno, ele vai em alguma área muito melhor que eu. Sim. Vai igual a exata. Se eu tiver um aluno de exata, ela, nossa, é muito melhor que eu. Entendeu? Então, assim, Silvana... Eu não sei nada também de matemática. Então, eu falo que jornalista que entende de matemática é Miriam Leitão, que é economista. Pra mim não dá. Eu falo que eu amo de paixão lá, até brinco, né? O Isaac, que eu falei com ele, que ele me dá a fórmula química do amor aqui. Se ele falou que é a fórmula química do pastel de frango, eu vou acreditar. Porque eu não sei. Eu não sei. O Isaac brincou e falou que colocou um negócio que eu amo o Vasco, ele é vascaíno. Ele colocou eu amo o Vasco. Falei, Isaac, eu vou refazer isso aqui não. Eu brinquei com ele. Fazer igual essas mulheres fazem do Bela. Aí... Não dá, né? Silvana? Cara, e aí o Rafael, por exemplo, lá também de matemática, foi incrível também. Então, tá vendo? A gente tem uma galera que eu trabalho que tem umas outras áreas. Aí um vai levando o outro, sabe? Sim. E a Camila, eu adoro a Camila. Camila sempre professora amigaça minha. Camila de física. Eu gosto da área dela de física. Eu odeio a química, por exemplo. Mas, sabe? Então, essa transição da filosofia, tudo que a gente tá falando só existe por causa da filosofia. O Ada querendo se perguntar o porquê. Você pensar se você existe ou não. Isso, você já tá filosofia, já tá filosofando. Gente, mito da caverna. Vê BBB numa forma mais... O BBB, tosca, não, é o mito da caverna e tem um outro, não. E é o panóptico do Jeremy Bentham. Exatamente. Dá uma olhada depois, Michel Foucault vai falar disso. O Jeremy Bentham, Silvana, ele fala do panóptico, é você colocar uma prisão, imagina, que você vai ter ali uma torre de vigilância no meio, que você vai ter... Sabe, aquela parada ali, o cara não sabe de onde ele tá sendo vigiado o tempo todo. Exatamente. E aí o Foucault vai aprimorar, aproveitando filosofia, apesar do Foucault entrar mais até na sociologia, o Foucault vai falar disso da microfísica do poder, o famoso vigiar e punir. Ele tem o microfísica do poder e tem o vigiar e punir. Microfísica, por exemplo,
Não é só um presidente que exerce poder, um capitão da polícia, uma diretora de escola. A mãe que está educando o filho exerce poder. O pai que está educando a família. Às vezes o meu líder religioso. Isso é poder. Poder se exerce, segundo Foucault. Ó, é da filosofia, a gente pega essa... Ele transita mais sociologia, mas ele pega isso do Panóptico do Bentham, que é o que você falou do Big Brother. O Big Brother é baseado em Jeremy Bentham, se eu não me engano, tá? Mas é do Panóptico. De olhar e falar, mano, vigilância. Tem algo te vigiando o tempo todo. E é um absurdo. Aí eu pego até da filosofia do Albert Camus, escreve como é o Camus. A Helene me briga comigo se eu pronunciar o nome dele errado. Eu pronuncio um monte de não, mas é porque até a brincadeira do Cavaleiro do Zodíaco, o Camus de Aquário, é baseado nesse filósofo. Só que o dublador na época não sabia e falou, fala que é Camus mesmo, tá tudo certo. Mas é Albert Camus, francês, né? Ele é a filosofia do absurdo. Sabe? Você entende que loucura é essa que tá acontecendo, sabe? E essa galera tava toda conectada. Com Foucault, ele era próprio amigo do Sartre, ele o caminho. Então, essa galera sabe o que a gente está transitando hoje, a gente olhando hoje, é a filosofia. É a gente entender, Silvana, é a gente tentar perguntar por que estamos aqui. Por que a gente está aqui, ó? O que a gente está tentando fazer com isso aqui no podcast? Eu espero que é melhorar a galera, fazer a galera refletir. A gente falou a gente começou do futebol para o neném, então é filosofia. Felipe tá ali, ó. Gente, eu quero ir embora. Eu quero ir embora, não almocei, eu comi. Mas hoje, você vê, o que você espera da educação do Brasil? Silvana, eu vou citar o Holandinho de novo. Onde uma vez numa conversa, num bar, aleatório. Mas eu lembro até hoje, ele falou isso. Ele tava falando com outra pessoa e eu tava prestando atenção. A gente na mesma mesa. Ele falou, eu quero ser utópico. Aí eu, como assim, Holandinho? Aí eu comecei a ficar interessado. Eu quero perseguir a utopia. Eu tenho o meu objetivo aqui, é 10 passos de mim, tá, Silvana? Fala isso. Eu dou 5 passos de direção a ele, ele dá 5 passos de novo longe pra mim. Eu sou assim também. Eu dou mais 10 passos, ele dá 10 longe de mim. Então eu nunca vou alcançar? Não. Mas eu nunca vou ficar parado. Exatamente. Eu acho isso genial dele. E o Holandinho falou, se você atingir um, exatamente, já funcionou, que esse um vai atingindo o outro. Porque se eu for pensar que não existe utopia, eu não saía da cama, não fazia nada. Imagina você jornalista ou historiador, vendo a realidade. Então, a gente ia ficar doido. Exatamente. Eu falo, gente, estuda, senão muito, senão você fica doido. Eu brinco, eu tô brincando, estuda mesmo. Tem que sempre pensar que lá na frente... E outra, aí eu pego outro filósofo também, que eu trabalho muito para isso, Enem, que dava para usar muito agora também, essa questão do meio ambiente, consumismo parados, que é o Han Jonas. Han Jonas, ele fala muito da ética da responsabilidade, aproveitando sua pergunta de filosofia. Que mundo eu tô deixando? Pensa no pé de Jão, por exemplo. Acho que o Jão, ele demora 25... Eu sempre, o bom professor, meus alunos estão vendo, de novo esse exemplo, ó, meus alunos... Mas eu não conheço. Então, porque o professor usa o mesmo exemplo pra ficar legal. Pensa o seguinte, um jambo, sei lá, demora 25, 30 anos pra nascer. Uma pessoa que tem 30 anos de idade, então nunca comeu um jambo que ele plantou. Alguém plantou pra ele. Então, às vezes, você tá plantando pra outra, nem você vai comer aquilo ali, é outra pessoa que vai. É a ética da responsabilidade, que mundo eu estou deixando. Tudo. Eu tô falando pra questão climática. Esse assunto não é sobre jambo. Não é sobre jambo, é. Exatamente. Né? É muito interessante isso, né? Eu fico feliz, Silvana, de estar agregando essa ideia pra vocês, que é isso. Eu acho que você tá me dando uma voz, eu te agradeço, Felipe, que vocês estão me dando uma voz. Que ninguém tá vendo, que é o que a gente fala. Você fala do faxineiro. Ninguém tá vendo o Felipe ali. Tudo aqui tá acontecendo porque ele tá ali. Não, eu sou muito grata ao Felipe por tudo. Sim, não, ele não pensa que tava acontecendo, você tá gente. falando aí do pessoal do Batista, que você é muito grata. Sim. Eu sou muito grata ao Jean, que sempre acreditou em mim e me trouxe pro Pod Estúdio. Jean Cúcio, sempre, ele sabe que eu sou fechamento com ele. E obrigado, Jean, porque senão não estaria aqui também. Jean Cúcio, o Adriano. E sou grata ao Sandro, que eu continuei aqui. O Sandrão trabalhou comigo na cabine. E o Felipe, sempre essa parceria, sempre tá junto, a gente sempre troca. Fazendo sempre funcionar, né? Sempre essa troca, porque eu respeito muito o Felipe e o Felipe muito me respeita. Porque a gente tá nessa batida junto. É isso aí, entendeu? É a troca. Entendeu? E eu, por isso, de novo, Silvana, te agradeço de estar aqui, você confiar em mim para ser esse primeiro programa, de olhar e falar, pô, que responsabilidade. E, cara, você tá me dando uma voz, que é o que eu falo às vezes. Às vezes o nosso trabalho, você vai entender que é invisível pros outros, como eu tava falando dos pais. Às vezes, bom, eu acho isso muito maneiro, que a Ivanete e a Patrícia fala, gente, vamos ter reunião de pais. E eu lembro que teve reunião de pais esse ano, primeiro ano, e ela até me deixaram falar primeiro que eu tinha que correr e dar aula no preparatório. Tava essa loucura do Enem e tal, desesperado em vários lugares. E aí eu fui falar. Eu lembro que teve uma mãe que falou, eu tava doido pra te conhecer. Eu falei, meu Deus. Eu falei, vou tomar uma pedrada. Não, porque... E a filha dela não falava nada, assim, às vezes dentro de sala. Um aluno incrível. Pessoa incrível, aluno incrível. Mas aí ela falando, não, que às vezes o aluno vai chegar dentro de casa e falar, eu tive uma aula assim, que negócio. É quem cativou. Exato. Aquele professor, aquela professora tal. Falou, eu tava doido pra te conhecer, porque meu filho só falava de você dentro de casa. Eu falei, eita, tomara que seja bem, né? Brinca assim, tomara que seja. Não, quando eu estou em algum lugar aleatório, você é a famosa Silvana Venâncio. Ih, rapaz, então.
Eu nem sei, sabe? Que Eu falo assim, então, dependendo da parte de contar, a eu não crescente sei, vai, né? Tipo não, assim. fala assim, tudo que você quer ouvir, eu falei, é mentira. Eu brinco muito isso. Eu brinco muito falando exatamente isso aí, Giovana. Mesmo viram pra mim e falam, pô, eu ouvi tal coisa, ó, não confia, não foi, tá? Eu tava te elogiando, não, mas não é, tem coisa errada. Eu até brinco, né, os alunos quando me elogiam, assim, publicamente lá com o evento, ó, o ponto de você ser garantido depois, tá tranquilo, combinado. Mas é brincadeira em cima dessa voz, tá? Só pra terminar, desculpa, mas pra colocar isso, obrigado pela voz. Não. Que às vezes eu as até pessoas queria não que veem. você falasse aí pros seus alunos que Ou eles que devem eu- assistir. Gente, assistam aí. Eles não devem estar aguentando mais me ver, na verdade. Não, né? Mas assiste então, e o que você projeta, né? De o que você acha que é a avaliação que vai ser? Eles vão usar isso contra mim, que eu sei. Mas, ô, Silvana, é o que eu falo com eles, né? Falando pra vocês agora, que eu amo de paixão todos os meus alunos. Seja onde for que eu dei aula, lá no Santa Rita Batista, a Carol preparatório. É a preferida. Carol, você já viu o problema que você me arrumou? Carol, bom Sampaio, tá aí. É o problema que ela me arrumou. Eu não neguei, aí aqui o pessoal vai me usar isso contra mim mesmo. Mas, galera, amo vocês e é outra coisa. Acreditem em vocês. Eu falo muito com eles. Eu queria que um dia vocês tivessem os meus olhos pra ver como eu enxergo vocês. Eu falo isso muito. Até na sala da Carol mesmo eu falei isso. Muito bonito. E que é, Silvana, que às vezes é muito... sabe, não fica tão palpável falar. Acredito por causa da demonstração do dia a dia. Sim. Mas aqui você tá me dando uma voz que às vezes até os pais não conheciam esse trabalho, às vezes por não ter tempo, às vezes numa reunião e tal. E eu espero que eles vejam. E obrigado pela confiança, inclusive, da gente, que é uma responsabilidade, ou cara. Tá vendo agora, assim, não vou tirar Nunca mais, eu não quero saber. Meu Deus, esse maluco é doido, nunca mais. Mas, gente, obrigado, tantos pais que confiam. Obrigado, claro, Colégio Batista, que abriu as portas pra mim, pra ser quem eu sou, Ivanete, Patrícia, então, nem se fala. Mas, enfim, Silvana, é isso. Eu acho que acredito na educação disso. Eu queria que eles tivessem meus olhos pra ver como eu enxergo eles. E eu falei, apresentar até o segundo ano mesmo, essa turma da Carol, eles apresentaram um trabalho esse ano que eu falei com eles, vocês podem usar inteligência artificial, se vocês quiserem, eu vou avaliar vocês igual banca de faculdade. Eu fiz, eu faço trabalho todo ano. Tem que com ser. Banca mesmo, com outros professores. A Laura e Cida participaram, a Luísa, que trabalha com a gente lá também, na parte do marketing, na secretaria lá no Batista, também participou. A Camila, que é difícil você ver, ó, professor de exatas vendo um trabalho de humanos. Eu falei, cara, vocês têm que apresentar para um leigo. Sim. Pra eles não chegar na faculdade, é o nosso maior medo, lembra? Exatamente. A monografia, o TCC, eles já vão sair sabendo. Eu falei, eu quero que vocês não apanhem aonde eu apanhei e ninguém me ajudou. Então eu quero que vocês apanhem agora para vocês aprenderem. E aí eu falo isso com eles, não é para diminuir não, que eu vou cobrar vocês dentro de sala. Mas eu apelo com eles, Silvana, exatamente por isso. É porque eu queria que eles vissem o potencial que eles têm, assim como eu vejo, sabe? Não só eu, todo mundo trabalha comigo, eu não trabalho, ninguém faz nada sozinho. Tive um grande amigo que ele se foi na pandemia, o Leandro, ele falava, ele não faz nada sozinho. Eu lembro que eu tava dando uma palestra e ele falou, muda esse discurso. Não é que você não fez, não. Eu falei isso até com a Camila esse ano, Camila também me ajudando muito ali a trabalhar. Não fala, eu fiz. Trabalhe com pessoas, você vai falar, nós fizemos. Exatamente. Não tô sozinho, por isso eu tô te agradecendo essa voz aqui, Felipe Não, Brigadão, que é somos nós todos. fizemos. Eu não fiz isso aqui sozinho. Um para o outro. Sim. Exatamente. Isso não é balela, isso é Inclusive, eu lembro que o Colégio Batista, juntos somos os melhores. E aí? Quero mandar também um grande abraço pra Ana Paula Guerreira. Que me tolerou. Vai passar do céu. Vai passar do céu. Meu Deus. Você só escuta lá na rua a voz do Alas. E da Silvana? É a minha, da Ana Paula nenhuma. Ana Paula só fica do lado, sentando assistindo. Gente, muito obrigado, Obrigadão, Alas. Silvana. Você agregou muito meu primeiro projeto nesse programa. Agora é fato, tem notícias, vai ter dica de séries. Você já deu Quem sabe eu volto. Claro, já deu uma dica de filme hoje. O Fiel Jardineiro Fiel, muito bom. Aí, e agradeço mesmo, de coração a você. Agradeço mesmo ao Felipe de estar aqui ajudando até essa hora aqui com a gente. Filipão tá ali, ó. Eu quero comer, e tá ali, ó. Ele tá assim, só com o dedinho, assim. Muito obrigado mesmo pela força, Tamo junto, pra gente aprender cada dia mais e que a educação evolua, né? No mundo inteiro e principalmente sem educação a ninguém vai pra lugar nenhum, né? Nenhum. Gente, muito obrigado por você estar comigo até agora. Nesse Agora é Fato, um novo podcast. Continue comigo sempre e tamo junto aí. Agradeço o pessoal, Sandro, Pod Estúdio, Felipe, a todos aí. Um grande abraço, fique com Deus.